pessoal, está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E nesse episódio queremos saber como foi ir do rap ao evangelho, como superar as críticas de quem não quer te ver crescer e como reagir à fama sendo tão jovem. Essas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. O Alisson Rodrigues Alencar, o Krauk, nasceu no Piauí e veio para São Paulo aos 4 anos de idade. Viu no rap a oportunidade de mudar de vida e conseguiu. Suas batalhas são recordes de views até hoje, mesmo ele não estando no mesmo segmento. E hoje em dia, Krauk foca na pregação e sabedoria para falar de Deus e fazer suas palestras. Ângelo, agora é com você. Muito boa noite, meu amigo. Que Deus te abençoe. Boa noite, meu irmão. E que a gente bata um grande papo. Meu Deus do céu, eu tô ansioso já, cara. Primeiramente, quero te agradecer por aceitar esse convite de vir até aqui. Eu que agradeço o convite. Nos dar a honra da sua presença. E conforme for da nossa conversa aqui, a gente levar o maior número de pessoas e tocar o coração das pessoas, Amém. Sejam com fé, empreendedorismo ou uma palavra harmônica, né? Isso.
De sabedoria. De sabedoria. De sabedoria. Então seja muito bem-vindo, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Um abraço pra todo o pessoal aí. Um beijo pra minha esposa, que tá minha esposa tá grávida, sabe dessa? Tá lá em casa grávida. Um beijo, meu amor. Estamos aqui cumprindo o propósito, meu irmão. Vem o Uma honra Augusto estar aí? aqui. O Augusto. Caramba, a equipe tá demais. Caraca. A gente estudou. Augusto, tá vindo aí. Tô muito ansioso, cara. Muito isso aí. ansioso. Você tem filhos? Tenho 4 filhos. Eu Caraca. tenho uma de 24 anos já. Caraca, irmão, eu quero ter um monte de filhos, só que como a minha esposa tá na primeira gravidez, aí tá enjoado, um monte de coisa, eu nem tô tocando muito no assunto, porque se tocar no assunto agora vai parar só em um. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar. Tenho uma de 24, um de 17. Legal. Uma de 12. Pô, você tem uma foto com ela hoje, tá entrando na adolescência, já perdi os cabelos agora de novo. E Que uma legal. de 6 anos, cara. Que legal, Que é a que Maluzinha. benção. Irmão, que benção. A Bíblia diz que os filhos são riqueza, irmão. Você é um homem rico. É. Pronto. Isso é riqueza, ter família. Sucesso, né? Isso é. Que legal. Cara, fala um pouquinho de você, bem lá no comecinho, antes da gente chegar nas batalhas, antes da gente falar, quem que é o Krauk? Fala um pouquinho aí. Cara, olha que loucura. Meu nome é Alisson, né? Eu nasci no interior do Piauí, nasci numa cidade, Ângelo, chamada Itaueira. Já ouviu falar? Não. Muito longe. Muito longe. Ó, da cidade que eu nasci até Teresina são tipo umas 8, 9 horas de carro. Muito longe. Uma cidade que tem 8 mil habitantes. Cara, eu nasci nessa cidade, depois eu fui morar em Petrolina, lá em Pernambuco. E aí, aos 4 anos de idade, eu fui morar em São Paulo, eu e minha mãe com a roupa do corpo, né? O meu pai e a minha mãe, eles casaram muito jovens, a minha mãe engravidou com 16 anos. Então imagina aquela situação, né? E aí, meu irmão, o que acontece é o seguinte, eu vim morar em São Paulo com 4 anos de idade, minha mãe e meu pai se separaram, meu pai deixou a gente de lado, né? Clichê brasileiro. E viemos tentar a vida em São Paulo. Eu sou um cara, a gente vai falar muito sobre música, rap, tudo que aconteceu na minha carreira, mas eu sou um cara que tudo que eu vivi na minha vida até hoje, Ângelo, tudo foram resultados de planos e estratégias aplicadas. Cara, um dia, né, imagina, eu 4 anos de idade vim pra São Paulo, roupa do corpo. Aí dificuldade, vim morar de favor na casa da minha tia, aquela situação, um monte de coisa. Um dia eu tomei uma decisão que acho que todo mundo que empreende hoje, que é empresário, acho que teve que tomar essa decisão um dia, que é a decisão do, cara, eu já nasci pobre, eu não vou morrer pobre, não é possível. A vida não pode ser só isso. E eu comecei a montar um plano para ascender socialmente. Cara, eu preciso prosperar, preciso avançar, preciso mudar de vida. E eu comecei a... Desde que idade você acha que você conseguiu ter esse pensamento? Irmão, eu tinha meus 16 anos, foi quando eu já não tava mais aguentando já. Tinha 15 para 16 anos, minha mãe trabalhava numa padaria, aí trabalhou vendendo fruta. Cara, foi muita coisa que aconteceu. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para romper. E isso ardia no meu coração. Então o que aconteceu? Eu comecei a procurar meios para ascender socialmente. Essa era a minha meta. Aí eu comecei a pesquisar. Pô, você é youtuber, você não sei o quê, molecão, né? E eu queria ser cantor. Eu vi que ser cantor era um bom caminho. Eu lembro que na época o Justin Bieber começou a viralizar e não sei o que, um monte de coisa. Eu falei, cara, só que eu não sei cantar. Quando eu falo isso, a galera cai pra trás. Como assim você não sabe cantar? Eu tenho um disco de ouro, um disco de platina, eu tenho um disco duplo platina e eu falo, não sei cantar. Eu vou explicar o porquê. Cara, eu comecei a ver dentro das possibilidades que eu tinha, não o que eu queria, o que eu poderia fazer, porque se a gente fizer só o que quer, a gente não sai do lugar. Era o que tá no nosso alcance, o que faz parte das nossas aptidões. E, cara, eu vi dentre os gêneros musicais, eu vi que tinha um gênero específico que não era tão cantado, que era só falado, que era o rap. Aí eu falei, então peraí, nesse gênero aqui eu não preciso conhecer tanto de música, igual eu achei que eu precisava, no sentido de musicalidade mesmo, tal, que era mais falado. E aí eu vi um cara fazendo rima, na época eu vi um Emicida rimando, e eu falei, cara, isso daí eu consigo fazer. Eu não consigo cantar igual o Justin Bieber, mas isso aí eu consigo. Não sei como que os caras fazem, como que eles rimam. Eu sei que eu montei um plano. Qual que foi meu plano, Ângelo? Falei, eu fui na lógica. Cara, pra eu aprender a rimar, eu preciso conhecer palavras. Comecei a decorar dicionário, comecei a ficar lendo palavra, lendo. Só que aí eu tive um estalo, meu irmão, que foi o seguinte, que só saber fazer rima não era o suficiente. Porque um bom produto que não é vendido é um péssimo produto. Então, o que eu comecei a estudar? Eu comecei a estudar em volta da música, o mercado musical. Então, imagina eu com 18 anos estudando mercado musical, estudando marketing, estudando posicionamento, estudando como que os grandes artistas fizeram. E eu comecei a montar um sistema que começou a funcionar. E aí, uma das viradas de chave que eu tive, que eu acho que fica aqui uma dose de sabedoria pra galera, foi a seguinte. Um dia eu fui numa batalha de rima, tinha um colega meu que ele tinha ganho, sei lá, umas 40 batalhas. O cara era um dos maiores campeões. E eu falei pra ele, cara, me manda um vídeo seu fazendo rima, que eu quero dar uma estudada, ver como que é. E ele falou pra mim, não tem vídeo.
Aí eu falei, você ganhou 40 vezes e ninguém sabe? Ele falou, não. Aí Não eu tem pensei, história. aí eu falei, então eu só preciso ganhar uma, então eu não preciso ganhar 40. Porque se você ganhou 40 e ninguém viu, e eu ganhar uma e todo mundo souber, isso já vai ter um impacto gigantesco. E aí eu construí uma estratégia em volta disso. Você tinha que ter uma visão sempre aberta, né, cara? Muito, cara. Eu estudei 100% de todo o ecossistema, irmão. É Tudo. aquele negócio, né? Não há nada, um negócio que exista que alguém não possa vir e melhorar aquilo que está sendo feito, né, cara? Isso é Platão, a caverna das ideias, irmão. As ideias já existem, a gente só acessa elas. E, cara, o que aconteceu? Eu Irmão, falar isso também, sabia? as ideias já Eu falo existem, que, a gente só assim, acessa. muitas ideias que estão para acontecer no mundo, seja daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, elas estão passando aqui na nossa frente. Na nossa frente. Só As cabe grandes você ter um ideias- radar ligado e saber captar, né? Meu irmão, as grandes ideias são sempre óbvias. São sempre óbvias. As pessoas que não pegaram. São sempre óbvias. A gente acha que os gênios são os que descobrem as coisas que são difíceis. Não, os gênios são aqueles que percebem as coisas que passam na nossa frente todo dia, a gente não vê. Cara, É só isso. Cara, aí se liga nessa. Aí comecei a fazer rima, né? Em poucos meses eu fiquei conhecidíssimo em Osasco, que era a cidade que eu morava. Por quê? Porque na época do Facebook, eu comecei a criar umas contas fakes no YouTube, assim. Aí eu colocava lá, Krauk, a revelação de Osasco. Krauk, o MC que nunca perde. Eu começava a fazer umas manchetes, assim. E começou a viralizar, cara. Começou a viralizar. E aí, veja bem... Estratégia. Cara, montei muita estratégia. E aí o que aconteceu, Ângelo? Depois disso, começou a rolar batalha de rima, começou a se institucionalizar, né? Começou a ficar mais conhecido. E eu fui aplicando diversas estratégias até que, de fato, elas deram resultado. Então, por exemplo, eu fui o campeão paulista da batalha de rima em São Paulo. Eu fui o número 1 do estado de São Paulo. Fui o 3º do Brasil. Eu tenho hoje, até hoje, já faz anos que eu não rimo, não canto, das 20 batalhas mais vistas da história, eu tô em quase, sei lá, 16, 14, sabe assim? Então, assim, é um número muito relevante. Eu tenho batalhas de rimas aí ultra viralizadas e até hoje, mesmo depois de eu parar de rimar, eu ainda sou muito citado na batalha, eu virei uma persona da batalha, sabe? E, só que o que acontece? Batalha de rima, na minha época, não dava dinheiro, só dava hype, só dava like. E eu entrei nessa, não foi por like, foi pra mudar de vida. Então aí eu tive que dar outra virada de chave, que foi estudar de fato a música agora, não é só mais o cenário. Aí eu comecei a fazer música, lancei meu primeiro disco, foi disco de ouro, lancei meu segundo disco platina, mais de 100 milhões de acessos, meu segundo disco duplo platina, quase 200 milhões de acessos, fiz música com Hungria, Ferrugem, Lucas Luco, cara, essa galera toda. E aí aconteceu a terceira virada de chave na minha vida. Então teve a primeira, que foi essa, aí a segunda, que foi entender o ecossistema para fazer esse upgrade da batalha pra música. E aí aconteceu a outra virada de chave na minha vida, que de fato foi a mais importante. Porque, meu irmão, eu vim de uma realidade do interior do Piauí. Então pensa, cara, eu já tive que dividir um miojo pra ter almoço e janta. Imagina que loucura. E aí agora, isso com meus 4 anos, aí chega nos meus 24, nos meus 25, eu fazendo música, fazendo um monte de coisa, contrato com casa de aposta, com um monte de coisa, valores altíssimos. Então eu passei do poço pro... Antes de você até continuar, como que é para você, uma pessoa que veio de uma cidade longe, de extrema necessidade, e começar a ganhar um dinheiro ou fama, que às vezes a fama, teoricamente, para algumas pessoas vale mais até do que o dinheiro, o preparo psicológico nesse período. Como que você, cara, se encontrou ali, cara? Antes da gente chegar no ápice dessa história, eu vou te pontar uma coisa. Existe uma diferença daquilo que a gente procura, existe uma diferença daquilo que a gente encontra, e existe uma diferença daquilo que a gente constrói. Quando eu procuro algo, eu estou andando, opa, encontrei. Procurei, encontrei. Existem coisas que nos encontram. Às vezes o cara vai lá, pô, esbarrei em algo. E existe aquilo que a gente constrói. Tem pessoas que procuram ser famosas e às vezes encontram. Tem pessoas que às vezes sem querer fica famosa e acontece. No meu caso, eu nem procurei e nem fui encontrado, eu construí. Porque lembra que eu falei pra você? Eu comecei a construir. Então, assim, a minha mente foi se construindo junto com isso. Eu nunca pirei com fama, com essas coisas. Então, isso nunca entrou no meu coração e tal, até porque tudo aquilo era pra alcançar um propósito que eu tinha, que era mudar de vida. E naquele aspecto, eu achava que mudar de vida era financeiro apenas. Cara, entendeu? É incrível, porque você sem instrução, sem
sem pessoas ali te auxiliando, você tinha algo muito bem determinado na sua cabeça. Muito bem. Eu sempre fui um cara muito bem determinado, irmão, quanto a isso, assim. E tipo assim, Ângelo, por isso que eu acho que eu nunca pirei nessa questão de fama, assim. Eu pirei, eu posso dizer, na questão de má administração de grana. Então, por exemplo, sei lá, gastava muito dinheiro, comprava carro à vista, fazia aquele monte de loucura. Maravilhoso, né? Porque não tinha instrução. Mas até então, ok. Agora, assim, pirar, de tirar os outros, de não saber lidar com isso daí nunca entrou no meu coração, porque eu sabia muito bem por que eu tava fazendo aquilo. Sim. Tanto que, cara, imagina essa cena, eu tinha 4 anos de idade, não tinha nada, tal. Aí agora chego nos meus 25, 26, conhecido nacionalmente no meu segmento, cara, sendo expulso de shopping, ia no shopping, tirava foto pra caramba, um monte de coisa, com as batalhas, cara, jogador de futebol mandando mensagem, os caras que eu assistia, tipo assim, cara... Então, olha que loucura. Há 3 anos atrás, meados de 22, 23, eu tava lançando meu disco, meu novo disco, que era o disco da minha vida. Então pensa, eu lancei um disco de ouro. O disco de ouro são 50 milhões de acessos. Aí lancei um platino e um duplo platino, quase 200 milhões de acessos. Lancei música com Hungria, com Ferrugem, essa galera. E agora eu ia lançar o disco da minha vida, que era o disco que eu ia investir mais grana, ia investir mais tempo, mais energia. A gente gastou só em audiovisual, irmão, quase R$1 milhão. Só em audiovisual, só em clipe. Só em videoclipe. Gravei clipe na Austrália, clipe na Europa, um monte de coisa. E aí, cara, nesse meio tempo eu comprei um livro. Eu gosto de ler, já li vários livros, e eu comprei um livro diferente pra ler, chamado Bíblia. Aí agora eu te conto qual foi a virada mais importante da minha vida. Comprei esse livro por causa de um despertar de curiosidade. Sempre fui um cara muito racional. Tudo que eu construí, Ângelo, foi pensado estrategicamente, step by step. Então, eu sempre pensei, cara, não é possível que esse mundo inteiro tá tudo orquestrado e ninguém pensou nisso. Alguém pensou. Agora, quem pensou é que eu quero entender. Minha avó falava de Deus, minha mãe falava de Deus, minhas tias falavam de Deus, mas eu queria entender quem de fato é Deus, quem é Jesus, o que é isso, por que existe isso, da onde que veio isso, né? E, cara, por essa curiosidade, eu comprei uma Bíblia e falei, vou ler. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu vou ler, só que é o seguinte, ou eu viro ateu, ou eu vou virar cristão real, assim, e vou levar pra frente isso, porque eu quero entender, porque eu achava que o ápice da vida era ter grana, tenho grana agora, e aí? O ápice da vida era ser conhecido, e agora? Buscando outras coisas, né? Porque a pessoa fala assim, cara, um dia eu quero ser rico. Aí, financeiramente. Aí ele consegue a grana. Aí isso não preenche o vazio dele. Aí ele fala, agora eu quero fama. Aí ele chega na fama, mas isso não preenche. Aí ele, agora eu quero poder. Ele vai buscando sempre algo e nada dele dentro dele é preenchido, porque ele tá buscando um preenchimento fora, né? Isso. Não tá buscando um preenchimento dele interno. Cara, é exatamente isso. E tipo assim, cara, eu não tava, sei lá, com depressão, com tristeza, não tava numa situação, né, de que, tipo assim, no fundo do poço. Não, eu tava bem, tava tranquilo, ia lançar meu disco novo, cara, gravei 29 clipes, imagina um ano inteiro gravando clipe, tava super ansioso. E comecei a ler esse livro, cara, esse livro me transformou, irmão. Minha mente começou a abrir, eu comecei a pensar, a entender novas coisas, comecei a ver que a Bíblia é um livro que serve na prática, não é um livro filosófico, não é aquele livro de vós sois, não sei o quê, não, é um livro prático, de sabedoria prática, de ideias práticas. Eu comecei a ver que as pessoas que eu admirava, que diziam coisas inteligentes, na verdade eram derivadas desse livro. E aí eu falei, peraí, era como se eu tivesse encontrado um pote de ouro. E cara, eu larguei tudo. No dia 25 de abril de 24, era o dia do lançamento do meu disco, né? E, cara, ao invés de postar o disco, eu postei um vídeo dizendo, não tô mais cantando rap a partir de hoje, tamo junto e tal. Joguei fora os videoclipes e, cara, comecei minha vida do zero. Comecei uma vida nova. No meio musical, você encontrou muita barreira por ter tomado essa decisão? Cara, sim, principalmente do nicho que eu fazia parte, porque existe no Brasil uma questão política e uma questão enviesada, né? Que engloba quando você se diz cristão, né? Então, por exemplo, até direita, esquerda, sei lá o quê, conservadorismo, aquela ideia toda. Então, assim, eu tive bastante resistência nesse sentido, mas não me importei também, não liguei porque a galera disse. Na verdade, eu passei de uma das figuras mais comentadas do rap, da batalha de rima, para agora uma das figuras mais criticadas da batalha de rima, porque eu mudei de lado. Só que, cara, o que eu encontrei foi tão valioso que pouco importa. Eu comecei minha vida do zero, irmão. Abri mão de contrato, casa de aposta, abri mão de um monte de coisa, comecei minha vida do zero. E Deus, ele começou a abrir novos caminhos pra mim, né? Eu me converti lendo a Bíblia e comecei a levar a Bíblia pra galera. E, cara, depois tive uma oportunidade de palestrar, Deus
me permitiu fazer algo muito legal e comecei a palestrar. Hoje eu rodo o Brasil palestrando, levando sabedoria, levando sempre sabedoria e empreendedorismo, as lições dos negócios. Por quê? Porque eu venho de uma indústria, irmão, costumo dizer pra galera, né? Hoje eu conheci o Erlon em uma dessas, por exemplo, o Erlon, amigo seu aí. Cara, eu venho de uma indústria, a indústria da música, e a música é o produto mais antigo do mundo, irmão. Então o cara que vende música vende qualquer coisa, sabe por quê? Na guerra tem música, o cara é traído tem música, o cara tá apaixonado tem música, e a Bíblia diz que até os anjos cantam. então assim, eu junto isso. Não tem situação que você não... Quem canta seus males espantam, né? Tipo, sempre entra assim. Então, irmão... Vamos ver um VTzinho seu aí da batalha? Aí. Podemos colocar? Pode colocar. Vai ser ali, ó. Coloquei Solta aí, pessoal. Mano, cara, que atende a demanda. Você é o Riquelme, não pode crer. Deixa eu te contar que eu fiz um pouco a vender mais do que você. Conseguindo, mano, sempre aqui nesse parabéns no momento. Aí você quer vir aqui me cobrar um exemplo? Então eu vou salvar pra quê? Mano, olha só. Se ele seguir o que você faz, você que vai matar os menores. Rapaz... Deu uma mudada, né? Esse homem sereno aqui, com aquele ali... mas assim, eu vejo que toda fase, eu pelo menos a minha visão, tá? Uhum. Eu acredito que todas as fases, sejam elas boas ou ruins, elas servem para nos moldar e fazer com que a gente melhore, né? Você nessa época, assim, você se vendo, pô, você foi um puta artista, foi conhecido, você inspirou jovens, quantos jovens se inspiraram em você? E falando, porra, mano, eu também quero alguma coisa, eu também quero tentar. Pô, o cara tá dizendo pra mim que é possível. Sim. Isso é muito bom também, né, cara? Muito bom, cara. Cara, assim, eu creio nos propósitos de Deus, né? E eu creio que Deus, ele me forjou. E tudo que eu passei, Ângelo, na questão musical, cara, todos os acessos que eu tive tudo isso foi uma forja para que hoje eu cumprisse meu propósito. Hoje eu sei qual é claro meu propósito, irmão. E eu percebo que eu já fazia esse propósito sem perceber através da música também, só que de forma desalinhada. Hoje eu faço de forma ordenada. Qual que é o meu propósito? Cara, meu propósito é levar transformação e sabedoria para as pessoas. E isso começa pelo exemplo de onde eu vim, onde eu cheguei, o que eu passei para estar aqui. Quando eu chego para você e falo, cara, eu não sei cantar, mas eu fiz milhões com a música. Como isso é possível? Sabedoria. Porque eu achei os caminhos para fazer. Então, assim, isso se aplica em vários negócios, em vários caminhos. E eu falava muito de motivação nas minhas músicas. Eu falava sobre vencer, sobre perdoar, sobre crescer. E as minhas músicas mais famosas são essas, né? E hoje eu levo essa transformação através da palavra. Só que pensa comigo assim, cara, antes eu fazia na força do meu braço. Hoje eu trago todo o meu know-how, tudo que eu vivi, todas as minhas experiências de business, de empreendedorismo, de empresa, de negócio, tal, tudo isso. Só que agora eu tenho uma base, irmão, milenar, que é a Bíblia. Eu costumo dizer nas minhas palestras, cara, quando eu vou falar algo, você não vai ouvir o cara que construiu um negócio. Você vai construir o cara você vai ouvir o cara que construiu o universo. Você entendeu? Se a gente ouve o cara que construiu um negócio, a gente já tem resultado, e se ouvir o que construiu o universo? Porque o que fez eu me apaixonar pela Bíblia, Ângelo, é que a Bíblia fala tudo, sobre tudo. Relacionamento, dinheiro, família, liderança, isso, a Bíblia fala tudo. Então assim, eu sinto que todos os lugares por onde eu passei, meu irmão, eu tava sendo lapidado. Aí chegou o dia, Deus falou assim, pronto, agora tá pronto. Venha. E aqui estou, pra falar do amor dele. E chegou um momento que você falou assim, é esse o time? É agora? Fui fisgado. Cara, pior que não foi. Na minha vida... tem algum momento, né, cara? Então, mas é que no às vezes, caso... assim, um ser humano tá aqui. Porra, mano, acho que eu não sei... Puta, não sei se é isso que eu quero, mas eu tô aqui, tô fazendo, tô melhorando. Tá, qual que é o... É igual falar pra você... Sabe aquele momento que você... Mano, deixa eu te falar. Quando você tá com sede, qual é você toma uma garrafa, uma caneca. Qual foi a gota que matou sua sede? A primeira, não sei. É verdade. A gente não sabe. Não sabe. Você tá entendendo? Porque a primeira era a que você mais precisava. Mas o que matou a sede... primeira saciou só, né? Chegou pra matar a sede, você não sabe qual... O que mata a sede é o copo. Você não sabe qual foi a gota que matou a sede. Você gostou? Boa resposta. Não, tá de... Então, vou usar essa, viu, gente? Eu vou usar essa, viu? Então, meu irmão, cara, eu fui numa mudança progressiva e acho que por isso que foi real. Eu acho que mudanças radicais, eu acho que mudanças radicais, elas tendem a ser reversíveis, porque não se cria base, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, cara. Se a gente for construir um prédio agora, por onde que começa o prédio?
Pela base, né? Pela fundação. Então é aquela parte que ninguém tá vendo, leva tempo. Tem uma obra lá perto da minha rua lá que já faz uns 4 meses, ainda não levantou um andar, tá só cavando, só cavando. Isso é verdade. Então, quando começa a subir, que todo mundo vê, já tá muito sólido lá. Então, essas mudanças radicais, elas tendem a ser reversíveis porque não criou base. E isso, inclusive, é bíblico. A Bíblia diz que existe a semente que cai numa terra boa, a semente que cai numa terra com espinhos, a semente que cai numa terra que não cria raiz. Então, no meu caso, não foi uma mudança radical, foi uma mudança progressiva. Então, por exemplo, eu comecei a ler a Bíblia, né? Aí a primeira coisa, eu falei, cara, vou parar de falar palavrão. Primeira coisa, eu falei, vou parar. Aí comecei a substituir, né? Aí eu fui substituindo. Cara, pra mim isso é um negócio difícil, cara. Mas é possível, irmão. Irmão, eu comecei a parar de falar palavrão, né? Imagina, tava no... Porque, cara, o meu CPF foi se convertendo, mas meu CNPJ ainda não. Então eu tava fazendo rap, fazendo as coisas, falei, vou parar de falar palavrão. Aí eu ia, seu filho de uma pessoa legal. Aí eu ia substituindo. Aí depois eu falei assim, cara... Não precisa ter tanta mulher no clipe, né? Olha eu. Falei, não, começa a tirar. Era umas 10 mulheres. Vai melhorando, assim, vai melhorando. Aí foi tirando, aí daqui a pouco já não tinha mais. Aí não sei o quê. Mas mantinha-se o interesse das pessoas, mesmo com essas mudanças que você estava fazendo? O interesse das... De ver só o seu clipe, de ver você... Sim, cara, na verdade, os meus fãs, eles começaram a ver que estava acontecendo algo. Eles começaram a ver, falou, mano, tá acontecendo algo, que algo tá diferente. Porque, cara, é isso que acho que esse é o verdadeiro evangelho, a transformação. Cara, você nunca vai ver uma lagarta, depois que ela vira borboleta, ela voltar a ser lagarta. Não tem, porque transformação não tem volta. Depois que vai, não tem. Transformação não tem volta. Transformação não tem volta. Então, assim, cara, as pessoas começaram a ver que eu estava sendo transformado. Eu ainda não tinha sido, estava sendo. Fala, pô, o cara que não fala mais palavrão, o cara que mais não fala isso, o cara que não sei o quê. Aí quando foi ver, tinha acontecido. E aí as pessoas podem achar que foi de uma hora para outra, mas não foi. Porque ninguém vê o tempo que a lagarta tá no casulo, né? Só vê quando ela volta voando. A famosa da sorte, né? A famosa da sorte. Ali... Semeando. Quando acontece, esse pessoal fala, teve sorte, cara. Irmão, que sorte acredita? A sua. Que sorte a minha. E, cara, e aí eu comecei, eu me apaixonei pela Bíblia e eu comecei a falar da Bíblia para as pessoas e eu carrego muito essa bandeira da sabedoria contida na Bíblia. Então, assim, cara, esse é o meu propósito hoje, onde eu passo, eu busco levar Deus e a sabedoria contida na palavra de Deus de uma forma leve, para que as pessoas olhem para mim e pensem o que eu pensei quando eu li esse livro, que ser cristão não é chato. Isso que eu ia te fazer uma pergunta, eu tava até pensando aqui como te perguntar. Eu acho que muitas pessoas, eu já tive isso muito comigo, às vezes foge de pessoas que querem vir falar porque vem de uma maneira de imposição. Sim. E não de, cara, você tá livre para ouvir? Sim, mas é porque, agora tem umas pessoas que parece que... mas, que irmão, quer introduzir dentro da sua cabeça. Mas são religiosos, irmão. São religiosos. Essas pessoas, se dependesse dessas pessoas, eu nunca aceitaria Cristo. Eu nunca teria me convertido. Isso é verdade. Eu me converti por quê? Porque eu fui direto na fonte, irmão. A Bíblia diz assim que conheceis a verdade e ela vos libertará. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Quando você conhece ele, irmão, é conhecer. Só que conhecer Jesus não é ouvir falar de Jesus. Cara, eu ouvi falar do Chorão, do Charlie Brown, mas não conheço ele. Eu ouvi falar de fulano. Conhecer é intimidade. Então, assim, geralmente essa galera que quer impor, quer isso, são pessoas que repetem discursos, são pessoas religiosas, pessoas isso. E ser cristão não é isso, porque o próprio Jesus não fez isso. Exato. Jesus, ele falava o quê quando ele pregava? Ele falava assim, Jesus ia lá, falava alguma coisa e terminava dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se não quiser ouvir... E quando falava assim, você me curou, ele falou, não, foi a sua fé. Olha só. Então, assim, Jesus não era assim. Então, cara, eu não sou um cara religioso. Eu, na verdade, bato bastante contra a religião, questões religiosas. Eu amo Cristo, irmão. Eu gosto de Cristo. Eu sigo ele. De bola. Tem aqui uma caixinha surpresa pra você. Vamos dar uma olhada. Vamos ver. O que é isso? É presente isso aqui? É. Camisa do Boca. Fala pra nós aqui. A camisa do Boca Juniors. Caraca. Caramba, a sua produção tá de parabéns, hein, irmão? A sua produção tá de parabéns. Parece aí, produção, pro povo te ver. Deus. Já que... lá, mandou bem. Agora eles morrem. Cara, lembra que eu falei pra você que tudo que eu construí foi estrategicamente pensado? Certo. Quando eu comecei a fazer batalha de rima, eu era chamado de playboy. Porque olha a minha cara, né? Os caras olham a minha cara, pô, o cara todo... barbinha, playboy. Aí, pronto. Aí, meu irmão, os caras me chamavam de playboy.
Como eu falei pra você, irmão, eu estudei música, eu estudei marketing, eu estudei pessoas, eu estudei linguagem, eu estudei os arquétipos de Jung, eu estudei tudo que se diz respeito a fazer o trabalho acontecer. Todas as ferramentas que eu tinha na mão eu conhecia. Então, cara, eu gostaria de ser aceito. Eu gostaria que a galera me abraçasse. É óbvio que essa era a melhor opção. Quem não quer ser aceito e amado e tal. Só que a galera não ia me aceitar, porque eles olhavam pra mim como um estereótipo de vilão, de playboy, não sei o quê. E dentro dos estudos que eu fiz e pelo que eu conheço, eu sempre soube que entre ser odiado e ser invisível, é melhor ser odiado. Porque o ódio se transforma depois, né? Agora, quem é invisível não é lembrado. Então, a galera já não ia com a minha cara. Só tinha corintiano. Tava tendo aquela treta Corinthians e Boca. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu comecei a usar a camisa do Boca Juniors. E toda vez que eu ia na batalha de rima, comecei a ser xingado. Playboy argentino, não sei o quê. Só que um dia eu acertei uma rima, viralizou. E a camisa do Boca virou um símbolo. Então, por exemplo, os meus fãs usavam a camisa do Boca, eu ia nos shows, a galera tava com a camisa do Boca. Uau, cara, virou um símbolo. A gente fez uma coleção com uma collab com o Overcome e vendemos centenas de milhares de reais de uma coleção replicando a camisa do Boca. Então, isso é um case que eu carrego do quanto a gente consegue canalizar a energia negativa e transformar em energia positiva, porque tudo é energia. No campo das batalhas, né, com a galera lá, como que é? Rola muita inveja quando alguém começa a se destacar ou é todo mundo camarada? Meu irmão, não existe camaradagem em lugar nenhum do planeta. Onde há poder, a corrupção, onde há destaque, a inveja, isso em qualquer lugar, na igreja, na empresa. Irmão, onde há destaque, a inveja, onde há destaque, a briga, e cabe a nós saber o preço que há de ser pago para crescer. Quem quer? Eu ensinei esses dias numa palestra minha sobre a história de Davi, que a Bíblia fala que Davi chegou no campo de batalha e o irmão dele falou, você não tinha que cuidar de ovelha? Ou seja, quem quer ser grande tem que estar preparado para ser desmerecido, tem que saber tomar pancada, tem né? que saber, irmão. Quem chega lá em cima, irmão, é quem aguenta pancada. Então, cara, como em qualquer meio, seja artístico, seja corporativo, a inveja, os ataques fazem parte. Mas fez muitos amigos nessa época? Pouquíssimos, irmão. Pouquíssimo? Eu nunca tive muitos amigos, não. Eu sempre fui um cara mais seletivo, assim, e muito... eu sempre fui muito carismático no sentido de sempre tratei todo mundo bem, sempre conversei com todo mundo de uma boa, assim, sabe? Mas amigos mesmo, sempre tive poucos, assim, sabe? Você mantém contato com algumas pessoas dessa época ainda? Fez? Cara, assim, assim, você falou que não fez, não tem muitos amigos. Não, nessa época eu não tinha muitos amigos, não. Mas se você fez alguém, você se mantém até hoje, essa amizade? Eu tenho dois amigos que eu carrego desde essa época aí, mas é que naquela época, como eu disse, era cobra comendo cobra, era todo mundo ali, sabe assim? É que o meio artístico, ele é até parecido com... A galera fala com o meio da política. É um puxando o tapete do outro, não sei o quê. E não é só no rap, não. É mas agressões não tinha. Briga de... Porque assim, eu vejo que os caras ficam muito... Nas batalhas de rima, eu vejo que é um negócio muito... né? Teve vai! Teve não tem um aí, outro que dá esquentada e quer dar uma cabeçada, não, meu cara? irmão, teve um outro aí que já deu umas brigas já. Teve uns aí. Não foi meu caso, graças a Deus. Eu nunca arrumei briga, mas já teve uns aí que já arrumaram. Caramba, cara. Você acredita? A gente tem uma caixinha de perguntas. Pode mandar. Vamos lá? Solta aí. Manda aí. Por que você resolveu deixar as batalhas de rima? Luiz Gustavo Santos. A gente coloca lá no Instagram, o pessoal manda pergunta. Eu vou falar um negócio pra você, meu irmão. Esse podcast aqui tá parecendo o Fantástico. Pelo amor de Deus, isso aqui, essa produção aqui, eu tô me sentindo no Fantástico. Meu irmão, eu deixei a batalha de rima porque foi um ciclo. E como eu sei exatamente o que me fez entrar nesse meio, eu também sei o que me fez sair. Porque, cara, eu tenho uma visão, cara, que nada é pra sempre, tudo é cíclico, que existe o propósito primário e os propósitos secundários, né? Existe a forja e o fio da espada. Então, assim, cara, são ciclos, né, irmão? Então, assim, eu tava ali por um propósito. Quando você encerrou o propósito, não tem mais por que continuar ali próximo. E depois fui pra música, e depois próximo. E agora eu tô aqui no meu propósito, que eu creio ser o meu propósito definitivo. E aquele negócio também, né? Não importa o meio que você tá, desde que você transforme esse meio... Pronto. Né? Exatamente. Tem uma história que eu ouvi uma vez que falava assim, fantasiando a história, né? Uhum. Tinha um rapaz que era muito bom. Ele era um cara de família, respeitava o próximo, ajudava o próximo. Assim, ele era um cara com conformidade com que Deus dos ensinamentos. Só que ele não era de religião, mas ele vivia a vida dele com esse propósito. Passado um tempo, esse cara morreu. E aí, fantasiando a história, chegou lá na porta do céu, falou, pô, tá lotado, cara. O céu tava lotado? Infelizmente não tem espaço pra você, você vai ter que se direcionar ao inferno. Ele falou, tudo bem, não tem problema. Fantasiando a história,
Um mês depois, o dito cujo subiu até a porta do céu, falou, eu não sabia que vocês eram capazes de uma atrocidade dessa. Como que vocês fizeram um negócio desse? Aí falou, mas o que aconteceu? Um mês atrás, vocês mandaram um tal de João lá pra minha terra, e ele não tinha pecado, ele não fez nada de errado, ajudava, fazia isso, fazia aquilo. Aí falaram assim, não, tudo bem, por quê? O porquê? É porque ele tá ensinando meu povo lá embaixo a orar, a ajudar o próximo, a fazer o quê? Agora, falou, já pensou? Não importa se aonde você tá, se você é bom, seja no céu ou no inferno, você vai transformar. Legal, forte, né? Pesado, né, Isso cara? Isso é forte, cara. Isso é forte. É o transbordar, né, meu irmão? Isso é transbordar. Forte, né? Gostou. Caraca, tem mais uma gostei. caixinha aí, solta aí. Manda aí. Você se arrepende de alguma música que lançou? A Marina Lazari. Eu me arrependo de várias, só que assim, não tem a ver com ser cristão, não. Eu lancei várias. Mesmo sem eu ser cristão, eu já tinha me arrependido de várias. Música que eu fiz falando besteira, música que, sei lá, coloquei umas besteiras a mais, assim, um monte de mulher, um monte de coisa. Isso daí, até antes de eu me tornar cristão, eu já tinha me arrependido de algumas coisas, sabe? Então, assim, isso aí, depois que eu me tornei cristão, eu não me arrependo no sentido de... Porque houve uma... Ensinamento. Porque houve uma falsa interpretação de uma galera do rap, da batalha, que a galera dizia que eu estava demonizando a cultura do rap, porque eu comecei a postar alguns vídeos no meu Instagram, meu antes e depois, como que eu tava na época do rap e como que eu tava agora, né? Igual você falou, pô, aquele cara e esse cara aqui, e a galera não entendeu que eu não estava falando do rap, eu estava falando de mim. Então a galera começou a falar assim, tá falando mal do rap? Ficou rico com o rap, tá falando mal do rap. Aí eu lembro que eu até respondi ao cara, eu falei assim, irmão, se eu tivesse ficado rico com o rap, tava todo mundo rico aí, eu não fiquei rico com o rap. Eu ganhei dinheiro com a sabedoria, estratégia e tal. Eu falei, o rap nunca veio na minha casa me pagar conta, nunca chegou alguém, eu sou... Então assim, eu expliquei pra galera e a galera... Mas é porque também, vou te contar, a própria Bíblia diz, né, que você tentar explicar algo pra quem não quer entender, é melhor você sair na porrada com o urso que acabou de perder o filhote. Quer ensinar a fórmula de Bhaskara pra quem não vai adianta, conseguir. Não vai conseguir. Então, meu irmão, no resumo é isso. Então, assim, me arrependo de algumas músicas, sim, mas por N motivos, não só por motivos cristãos, assim. Antes de você comprar o livro, né? O livro da vida. O livro da vida. Você já sentia essa conexão com Deus, assim? Cara, eu sempre senti. Meio que ali... Não, eu sempre senti que Deus, ele cuidava de mim, porque eu tive várias situações, irmão, onde eu senti que era o cuidado de Deus, sabe assim? Situações improváveis, assim, cara, coisas que aconteceram, pessoas que às vezes quiseram me fazer algum mal e não conseguiram, sabe? Eu sempre vi Deus cuidando de mim, e eu sinto que... Escapando de algumas coisas que... cara, de muitas situações, assim, e eu atribuo muito às orações da minha mãe isso, sabe? Então, assim, eu sempre fui um menino bom, mano. Pequei, fiz besteira, claro, mas eu sempre fui um cara de boa, então, assim, eu recebi uma mensagem esses dias. Essa pessoa, ela nem sabe que eu vi a mensagem porque eu não respondi, eu só li. De, sei lá, 7 anos atrás, eu fui num casamento de uma pessoa que eu nem conhecia, eu fui convidado do convidado, e eu fiz uma rima nesse casamento, e aí eu dei um presente pra essa pessoa que eu nem conheci na hora, que ela tava passando uma dificuldade e tal, enfim. Eu sei que essa pessoa, eu nem lembrava disso, essa pessoa me mandou uma mensagem, um textão, falou, oi, tudo bem? Eu vi que você se converteu e tal. E olha que loucura, naquele dia, no meu casamento, você me deu um presente, você fez uma rima, e eu olhei nos seus olhos e eu vi que tinha algo de Cristo ali. E aí eu enchi o olho de lágrima, porque eu falei, meu Deus, será que já tinha algo e só foi germinando, sabe? Então assim, eu sinto que desde o começo, Deus, ele já tinha algo comigo e eu tava sendo forjado, sabe? É incrível, né? Porque tem um amigo meu que quando eu falei do podcast... Antes de eu falar de podcast, de imaginar que ia ter um podcast, a gente tava fazendo uma caminhada e aí eu pegava a câmera, não, vamos filmar assim, legal. Não, vamos filmar daquele outro jeito. Agora você fala. Eu falei assim, Ângelo, hoje você tendo seu podcast, dava pra ver que mesmo sem você saber que você ia ter um podcast, você já tava na sua mente fazendo como se você um dia tivesse. E eu vou deixar uma palavra aqui pra você de coração, tá? Cara, eu já fui em muitos podcasts, irmão. Já fui no Podpah, já fui no Flow, cara, acho que nos maiores do Brasil eu já fui. Já tenho múltiplos milhões de acessos em podcast. Cara, a forma que você conduz é única, mano. Você tem uma parada. E a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Eu brinquei aqui, eu tô no Fantástico e tal. Cara, você, né... cara, Não, vou te contar um negócio de coração, meu irmão. Tipo assim... A excelência que você tá fazendo nesse programa aqui, independente do número de pessoas que tá assistindo, já é sério, ó, tô todo arrepiado. Porque, cara, a excelência que você tá fazendo isso daqui, mesmo independente do número de pessoas que tá assistindo, já mostra o quanto
o quanto Deus te chamou pra fazer algo, irmão. Porque, cara, nós temos chamados, cada pessoa tem um chamado e tem algo pra fazer na vida das pessoas e nós não entendemos, né, irmão? Deus me tirou do rap pra eu falar dele e Deus tá te colocando aqui, cara, e a alegria que você faz a parada, a excelência, meu irmão. Sabe a excelência? Pô, tem a caixa, tem isso e tal, não importa se tem uma pessoa, mas a Bíblia diz assim, irmão, que quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, entendeu? Então, assim, é o que a gente faz. A Bíblia diz que antes de Davi matar um gigante, meu irmão, que fez ele virar o rei que virou, ele matou um leão e matou um urso. Só que ninguém viu ele matando o leão e o urso, só viu ele matando o gigante. Então, meu irmão, às vezes, a excelência que ele teve pra matar o leão foi o que colocou ele diante do gigante, né? Então, assim, cara, a excelência que você tá fazendo aqui, eu falo, irmão, com toda a simplicidade do mundo, eu já fui nos podcasts maiores do Brasil e eu vejo aqui um profissionalismo e uma vontade de fazer que eu não vi em muitos lugares, sabe? Então, irmão, eu não tenho a menor dúvida do quanto isso aqui é uma semente boa, meu irmão. E se você continuar com essa garra aí, isso aqui será gigantesco, irmão. Precisava ouvir isso. Isso porque... isso é uma profecia, mano. Em nome de Jesus, isso aqui eu não acredito em acaso, não, mano. Isso aqui é uma profecia, irmão. Cara, ultimamente... Glória a Deus. A gente, eu falei até um pouco antes pra você, questão de ego, de querer que os números aconteçam, porque os números acabam sendo algo que a gente quer levar pra mais pessoas. Aí tem horas que você dá aquela fraquejada e você fala, porra... E de repente você ouve um negócio desse numa hora que você fala, pô... Não, tantos outros aí. Não, tô todo arrepiado. E eu faço um negócio com tanto carinho, tá ligado? Eu sou tão exigente. Eu sei, eu cobro mano. da equipe aí. Assim, eu tô vendo, mano. E falo, pô, vamos fazer, vamos se entregar, vamos, porque alguém vai ver, cara. E quem vai ver é o que quer receber esse carinho que a gente. Meu irmão, cara, eu vou continuar aqui o que Deus tá mandando te dizer, meu irmão. A Bíblia fala que Davi. Olha que loucura. Eu vou Essa é a primeira vez que eu choro. Não, glória a Deus. Oh, Jesus Cristo, obrigado, Pai. Irmão, olha só, a Bíblia diz, Ângelo. Agora irmão, aí, ó. Escuta aí que agora é a palavra de Deus. É a sabedoria que me encontrou. Aquilo que eu te falei, irmão, vou te contar uma história que vai servir totalmente pro seu projeto aqui, pro seu propósito. Cara, a Bíblia diz. Olha que loucura. Você já ouviu falar da história de Davi, né? Que Davi matou o gigante, Golias e tarará, e virou rei, aquela história toda. A Bíblia diz que Davi, irmão, um dia foi um cara na casa dele procurar um rei. Ia escolher alguém pra ser rei. E aí Davi tava lá no pasto cuidando de ovelha. E aí o cara falou, pô, mas só tem esses filhos? Não, isso aqui não, chama o que tá lá na ovelha lá tal. E trouxe Davi e falou, você vai ser rei. Só que no dia seguinte que Davi ouviu que ia ser rei, ele voltou a cuidar de ovelha. Ele só tinha uma promessa, só um sonho, só um projeto. E no outro dia ele tava cuidando de ovelha, normal, não tava sendo rei. E aí um dia o pai dele fala assim, Davi, tá tendo uma guerra, vai lá levar um pão pros seus irmãos. Vai lá, leva pão e queijo. Irmão, Davi fala, tá bom. Aí Davi pega o pão e vai lá, levar pros irmãos. Quando ele chega lá, ele encontra quem? Golias. Ou seja, primeiro ensinamento aqui, cara. Quando Davi matou esse gigante, que fez ele se tornar o rei que virou, ele não saiu de casa pra matar um gigante. Ele nem sabia que ia ter gigante lá. Ele só tava sempre fazendo o que tinha que ser feito. E um dia, a oportunidade, ó, vai lá levar um pão. Imagina se ele não fosse levar o pão, ele nunca mataria o gigante. E o que é levar o pão, irmão? O cara ouviu que ia ser rei. E no outro dia ele tava levando pão. Sabe o que é isso? É você fazer com excelência aquilo que tem que ser feito, mesmo quando a gente sente, porque a gente sente que não é do tamanho que merecia ser. Porque, pô, o cara ouviu que ia ser rei, aí no outro dia ele tava levando pão. Igual você fala assim, pô, você tá fazendo um podcast que ainda tem uma audiência modesta, mas, pô, com uma mega de uma estrutura, com a melhor câmera, com o melhor não sei o quê, com o melhor entusiasmo, você fala, caraca, aí você tá levando pão ainda. Só que o gigante veio num dia que ele foi levar pão. Então, meu irmão, quando a gente faz com excelência, irmão, Deus, ele honra. E eu creio, eu vivi isso, e eu sei que Deus, ele nos deixa, irmão, passar por essa parte de dar tudo que a gente tem com um resultado que não é compatível com o esforço ainda, que é pra ele medir o quanto a gente tá disposto mesmo, irmão. Sabe? É igual você... É verdade, irmão. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Sabe? É verdade, irmão. Então, assim, irmão, eu deixo aqui essa palavra e eu deixo aqui minha agenda aberta pra em outras oportunidades a gente voltar aqui, porque eu vou testemunhar esse podcast crescer, irmão, porque é real e o que é real cresce, irmão. Amém. Está convidado. Glória a Deus. Não, eu tô muito feliz. Já valeu a vinda pra cá, meu irmão. Cara, vamos continuar aqui. Como que seu público reagiu a essa mudança? O público agora. Jesus ama muito você, meu irmão. Obrigado. Saiba disso, irmão. De coração. Amém? Amém. Depois eu vou te dar um abraço aí, forte.
Ah, como Deus é bom, mano. Meu irmão, meu público... Alguns criticaram, alguns ficaram do lado, outros vieram, outros se converteram também, outros estão me acompanhando nas palestras. Deus começou a fazer uma reviravolta, irmão, e Deus me trouxe pessoas novas, me conectou com pessoas novas, pessoas que eu nem conheci na época da música. Por exemplo, você eu não conheci na época da música, tô conhecendo agora. Então, esse cara, Deus, ele... Tem uma frase na Bíblia que diz assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, cara, eu tô numa nova fase que eu sei que será muito... uma projeção muito maior do que já foi um dia, eu tanto mais próspera, mais abençoada, mais feliz, e as pessoas que vieram comigo continuarão nesse propósito, porque quem tava pelo que eu carregava continua comigo, sabe? Então, uns ficaram, outros vieram, só que mais ainda do que os que ficaram, são os que ainda virão. E é isso que eu creio. O que o Krauk de agora daria de conselho pro Krauk do passado? Busque sabedoria. Sabedoria sempre? Sabe o que é sabedoria? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tava lendo hoje. Você sabe qual foi a primeira coisa criada? A primeira coisa. Não foi o céu, a terra, haja luz, não foi. A Bíblia diz que a primeira coisa criada foi a sabedoria. E com a sabedoria, Deus criou tudo. Ou seja, cara, a Bíblia diz que a sabedoria traz prosperidade, riqueza, honra, respeito, justiça. A sabedoria é a porta que abre, é a chave que abre qualquer porta, irmão. Esses dias, eu tava no Uber, indo palestrar lá em Blumenau, irmão. E aí o Uber falou comigo assim, você palestra sobre o quê? Eu falei, cara, sobre a coisa mais valiosa do mundo. Ele, o quê? Sabedoria. Ele, como assim a sabedoria? Eu falei, irmão, a sabedoria é um banco que você investe R$1, ele te volta 100. Ele, não, como assim? Isso não existe. Aí eu virei pra ele e falei assim, responde pra mim, quanto você gastou pra tirar sua habilitação? Aí ele falou, uns R$800. Eu falei, quanto você já ganhou fazendo Uber? Você só aprendeu a dirigir uma vez. Então assim, cara, sabedoria. Sabedoria é o melhor investimento que a gente pode fazer. A gente deve buscar, a Bíblia diz que a gente deve buscar todo tempo, todo dia a sabedoria. Que a sabedoria abre portas, cara, espirituais, portas sobre emoção, relacionamento, empresa, negócio, business, tudo tá embaixo da sabedoria, irmão. Perfeito. Temos mais um VT, vamos dar uma olhada? Solta aí. Solta aí. Tô ainda na... Solta aí. A Bíblia tem 2 motivos. Ela é o nosso passaporte para lá e o nosso manual aqui. Quem tá comigo diz amém. Amém. Eu descobri que a Bíblia é o manual, é a fonte da sabedoria. Tudo que você precisa, a Bíblia ensina. Eu fui pregar, nesse caso eu fui pregar, porque eu prego e palestro, né? Eu fui pregar lá numa cidade chamada Miraí, no interior de Minas Gerais, a convite de um colega meu, um amigo meu, jogador de futebol, jogador de futsal, de freestyle, que é o Adonias, joga na Juventus ele. Cara, ele me convidou à minha cidade e tal, eu fui lá, a gente pregou no campo de futebol, irmão, pra um monte de gente. E, cara, uma bênção. Você viver no propósito, irmão, é um negócio diferente. Porque você tinha lá os seus fãs das batalhas e as pessoas se inspiravam em você. E aí agora você prega e palestra e as pessoas se inspiram em você. Isso demonstra que não importa onde você estiver, as pessoas vão se inspirar em você. Louco, né? E vão estar lá para te ouvir. Glória a Deus, irmão. E isso é uma bênção, né? É uma dádiva você ser presenteado com a voz, cara, porque você ser ouvido é uma responsabilidade muito grande. Cada pregação é diferente, cara? Cara... Ou não, quando você vai pregar, você já tem um determinado tema ou algo que você vai falar? Cara, é igual falar pra você assim, o texto, ele é... Às vezes eu escrevo, por exemplo, eu escrevo as mensagens. Cara, hoje eu vou falar sobre fé. E aí eu levo uma base bíblica pra falar sobre fé, mas nunca é a mesma coisa. Deus sempre fala diferente com alguém, sempre acontece algo diferente. Então eu tenho sempre um texto que eu leio, que às vezes o texto é o que tá na Bíblia, mas o que acontece é sempre diferente, irmão. Tanto que eu não tenho... É tudo no freestyle, eu só leio a Bíblia e vou falando o que Deus coloca no meu coração. Não tem, tanto que você vê ali que eu tava só aqui, ó, só vai indo. Vai conversando e vai fluindo. Tem mais uma caixinha de perguntas? Manda aí. Você abriu mão de muitas coisas para aceitar Jesus? Ronaldo Assis. Um abraço, Ronaldo. Cara, aí, tá vendo? Cara, eu tô falando com você, o Fantástico vai estar perdendo aqui. Isso aqui tá... Irmão, eu abri mão de muitas coisas. A galera pergunta, né, o que foi que eu abri mão? Cara, primeiro que a gente abre mão de nós mesmos, porque você passa a viver pelo propósito agora. Agora você passa a viver por Cristo. A Bíblia fala, não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então, cara, abrir mão de muitas coisas, a gente abre mão do ego, a gente abre mão do ódio, da raiva. Ou você acha que eu não tenho vontade de responder um monte de gente, entendeu? Óbvio que eu tenho. Só que agora a gente pensa 2 vezes, porque a gente carrega Sabedoria.
Sabedoria. E a gente carrega o propósito e a gente entende que cada palavra dita tem um preço e ela tem um efeito. Ela pode causar algo bom ou algo ruim, né? Então, cara, abrir mão de grana, casa de aposta. Irmão, meu Deus do céu, eu tinha um contrato gigantesco com casa de aposta, abri mão. Depois que eu me converti, recebi outras propostas também, abri mão. Tem também aquele cantor de funk, JP. Ele seguiu, Mesma coisa. Eu encontrei com ele, inclusive, a gente se encontrou, eu, o JP e o Yudi, lá na casa do Yudi uma vez, e tinha uma outra galera lá também, e a gente tava conversando, ele tava contando o testemunho dele. O cara foi honesto, né? Foi honesto. Cumpriu toda a agenda que precisava cumprir, pagou a multa. Eu vi ele chorando esses dias que ele pagou a multa com a gravadora. Cara, ele falou pra mim na época que ele tinha uma multa, não lembro se era 3 milhões, alguma coisa, que ele tava colocando uma casa pra vender, sabe? Então, assim, cara, é isso. Só que olha que louco, igual aquilo que a gente falou no começo, não foi radical, foi progressivo. É que quando todo mundo viu, já tinha acontecido, entendeu? Mas, por exemplo, eu sou testemunho do que eu vi na vida dele lá, a gente tava lá na casa do Yudi, ele contando, cara, tô nesse processo, tenho que fazer show ainda tenho que divulgar ainda casa de aposta, porque tem um contrato, não sei o que e tal, um monte de coisa. Depois o cara, quando teve a oportunidade, o cara foi lá e falou, tô fora. Tô fora e eu vou... E ainda foi um puta cara honesto, porque de repente podia ir ainda pra processo, demorar 10 anos pra pagar, ou não. Ele falou, não, eu tô devendo, eu vou pagar, acho que parcelou, e no dia que ele pagou a última parcela, ele tava chorando lá com a esposa Glória dele. A Deus. E fez tudo. Glória Tem uma a Deus. pergunta da técnica, cara. Manda aí. Cara, eu tenho esse gatilho todos os dias, mas eu vou devolver a analogia da água e vou mudar agora. Imagina um cara trincado da academia, o cara shapeado. O cara treina o ano inteiro. Qual foi o dia que ele olhou e falou, tô shapeado? Não sabe, Não pô. sabe. Ele não sabe qual é o dia que ele tava. Ninguém sabe. Qual foi o dia que ele acordou e falou, pô, e a visão distorcida que nós nós temos também, ela é incrível, né? Imagina o cara, não, ontem eu não tava, mas hoje não. Hoje eu tô. Não é. Porque, hoje eu acordei seco. Porque, cara, é tão progressivo e é tão minúsculo o progresso, porque é dia após dia, que, cara, que a gente não percebe. Quando você vê, você já é transformado. Então, assim, cara, todos os dias, por exemplo, eu tá aqui falando de Jesus pra você, eu falo, caraca, o negócio aconteceu mesmo. Caraca, quando eu tô lá palestrando pra um monte de gente, falando de Deus, eu falo, caraca, o negócio aconteceu. Deus me transformou. Só que a percepção de estou transformado durante o processo, ela não existe. Entendi. Ela não existe, porque é tão natural que você nem se fiscaliza. Você nem percebe, você só vive. Sabe, você só vive. É igual falar pra você assim, aprender cara... Aprender a nadar, né? Pô, tô aqui, qual foi o dia que você aprendeu a ler? Não sei, pô. Toda vez que você lê um livro, você lembra que você aprendeu a ler. Mas qual foi o dia que foi, não, agora eu sei ler, ontem eu não sabia. Não tem como, porque todo dia você vai aprendendo um pouquinho. Dá na nossa percepção, né? Porque todo dia é um pouquinho. Perguntar assim, você tá sentindo o seu dedinho? Agora... Você só vai sentir porque eu falei. Então... Porque normalmente a gente não sente nada do nosso corpo, a não ser que você pense naquilo. Ou seja, o que é natural, irmão, você nem sente, você só vive. Forte, né? Caraca. Você pretende ser pastor? Cara, eu não... Vai estudar pra isso? Cara, ser? Vou te falar a real da real da real, né? O conceito de pastor é quando você tem pessoas que são ali guiadas por você, né? Então, na prática, eu já acabo sendo dessa galera que me ouve, da galera que eu palestro, que eu mentore, que eu prego e tal. Eu nunca tive vontade, não, e plano. Nunca estudei focado pra isso. Eu estudei a Bíblia pra conhecer Cristo, né? Então, tudo que eu sei da Bíblia aqui, eu não estudei pra ser pastor, eu estudei pra conhecer Cristo. E eu não tenho plano de, tipo, vou ser pastor, você não sei o quê, eu não tenho. Mas eu vivo debaixo de um propósito, e o meu propósito é levar sabedoria para as pessoas. Assim como eu fiz rap para mudar de vida financeiramente, o meu propósito é levar sabedoria para as pessoas. Se eu tiver que virar pastor para fazer isso, que seja. Se eu tiver que virar só palestrante, que seja. Se eu tiver que virar só empresário, que seja. Tudo isso, para mim, é a ponte. Mas para pregar, você não precisa ser pastor. Irmão, para pregar, eu só preciso conhecer Cristo. E falar, né? Essa é a questão, porque a galera acha que pregar é subir no palco, mas não é. Desde que começou esse podcast, eu tô pregando aqui, falando de Cristo. Você entende? Então, assim, cara, eu prego nas igrejas, inclusive, fim de semana eu estarei lá em São José do Rio Preto, eu prego, a galera me convida, eu vou para falar do amor de Cristo, para falar de Deus, para falar de sabedoria, mas assim, cara, se eu tiver que virar pastor, eu estarei preparado. Não vou falar para você que eu sonho, é minha meta. Não é algo que eu tenho como plano, como meta, mas estou preparado para tudo que Deus mandar eu fazer. Deus fala assim, claro que vai virar pastor. Eu falei, então tamo aqui, vamos. E no meio das batalhas de rima, dá para você batalhar falando o nome de Deus e pregando, ou não se juntam? Assim? Cara, a Bíblia diz que não existe, não sai água doce e água salgada da mesma fonte, né? Então, assim, cara, a Bíblia diz
que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente. Ou seja, reunidos em meu nome. O que é estar reunido em nome de Deus, né? Eu acho que Deus, ele está em todo lugar porque ele é onipresente, mas ele não habita em todo lugar. Então, eu creio que na batalha de rima, cara, é um ambiente hostil. Igual a gente falou, tem inveja, tem treta, tem isso, tem aquilo. Tem um monte de coisa, né? Então, assim, cara, é possível pregar? É óbvio que é possível pregar em qualquer lugar, você pode levar a mensagem. Mas eu acho que a sabedoria nos permite enxergar também os ambientes propícios e as pessoas propícias, as pessoas que querem escutar. Porque o próprio Jesus disse que onde a mensagem não for bem recebida é pra gente bater a sandália, né? Então, assim, o próprio Jesus disse, eu sigo ele. Então, assim, irmão, se quiser, a galera pega no meu pé, vai lá pregar na batalha. Eu falei, pô, se a pessoa quiser ouvir o que eu tenho pra dizer, tá aqui a minha agenda, vai lá me ouvir, pô. Entendeu? Estou aberto, né? Estou aberto. Então, assim, é um ambiente que envolve muitas coisas, né? Então, mas eu creio que Deus está resgatando pessoas, inclusive, nesse meio também. Sua vida, qual foi o momento mais difícil que a fé te sustentou? Ah, cara, eu tive vários, hein? Mas desde a minha transformação, acho que, sobretudo, a questão financeira, né? Quando a gente começa a abrir mão de grana alta pra começar a vida de novo, é muito louco. A galera brincou, falou assim, a galera me viu palestrando, mentorando, né? E falou assim, o Krauk virou crente pra ganhar dinheiro. E uma vez um cara me disse isso, e eu olhei no olho dele e falei assim, irmão, se você soubesse o tanto de grana que eu abri mão, você nunca falaria isso. Falei pra ele, se você soubesse o tanto de grana que eu abri mão, você nunca falaria isso, né? Então, assim, cara, eu tive que ter fé em muitos passos. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu me converti, eu liguei pro meu empresário e falei, cara, eu não quero mais cantar e tal, quero mudar de vida, eu não quero mais fazer isso, quero abrir mão da casa de aposta. Então, pensa, pingando lá toda semana, contrato altíssimo pra fazer story, o cara fala, não quero mais. E vai fazer o quê? Não sei, Deus vai preparar alguma coisa aí. Então, assim, cara, eu tive vários passos de fé que as pessoas não fazem ideia quais foram, sabe? Que hoje elas começam a ver os gigantes, mas não viram os leões, igual a gente tava falando aqui. Na verdade, tem que ter muita coragem também. Muita coragem. Porque você abrir mão disso tudo, sabendo da sua decisão, do seu propósito, quando começa a vir em outra forma, palestrando, sabe, fazendo de outras maneiras, aí as pessoas falam, pô, não é que ele conseguiu? Não, ele teve coragem e fé. Né? É que nem você mudar de segmento de empresa. Pô, não quero mais trabalhar disso porque eu quero trabalhar daquilo. Tá bom, mas entre esse processo de você sair dali, teve a fé e a coragem, cara. A fé e a coragem, cara. Sim. Fé e coragem, são 2 palavras-chave, irmão. Então, assim, cara, eu tive que ter vários passos, cara. Nossa, vários e vários passos de decisões, de coisas pra se fazer e coisas pra não se fazer, sabe? E é isso, então assim, cara, todos os dias tem uma nova. Hoje tem o que você acha que mais mudou, então, de lá pra cá? Agora? Cara, o que mais mudou na minha vida de lá pra cá, irmão, acho que sobretudo foi a minha percepção. A Bíblia diz assim, a sabedoria diz, né, na Bíblia, quem me procura me achará. Então, cara, depois que eu comecei a buscar sabedoria, buscar entender o que Deus quer da gente, a minha vida mudou muito, sobretudo da forma como eu enxergo a vida, né? O que diz respeito sobre paz, sobre relacionamento. Cara, meu relacionamento é uma maravilha, meu casamento é saudável, é bom, sabe, é leve, eu saio de casa ansioso pra voltar, sabe? Cara, profissionalmente, muitas portas se abriram. Eu sou empresário hoje, tenho empresa de alguns segmentos e tal. Eu tenho aplicado toda a sabedoria que eu extraio da Bíblia em tudo que eu faço. Eu tenho colhido os frutos disso. Eu tenho me conectado com pessoas diferentes, pessoas de segmentos diferentes. Então, cara, a minha vida mudou por completo e eu atribuo isso à sabedoria que Cristo me permitiu acessar, sabe? É muito louco isso, cara. As pessoas que nem... Você mostra aquele vídeo que você mostrou meu batalhando pra uma pessoa que me conhece hoje, ela nem acredita. Não, nem acredita. Você viu que 2 pessoas diferentes, se você falasse que seria o Krauk, as pessoas, tipo, falariam que não. Que loucura, né? E, assim, a questão das suas palestras, né? Mostra também que foi estratégico. E hoje, você palestrando, você consegue numa palestra você falar normalmente, tipo... a sua oratória, ela vem como? Cara, agora eu vou te contar um negócio. Eu não tenho o dom da música. Eu aprendi a fazer música. Mas Deus, ele me deu um dom, cara. E eu reconheço isso. Deus me deu o dom de me comunicar. Eu consigo expressar o que eu penso, o que eu sinto, sabe? Deus, ele me deu... E hoje eu entendo que Deus me deu isso pra falar do amor dele. O que eu mais ouço das pessoas é, cara, eu não sabia que a Bíblia era tão legal assim. E eu digo pra elas, é porque você não tinha entendido ela. Então, Deus me deu essa habilidade de conseguir me comunicar, sabe? E então pensa comigo, cara, eu comecei a palestrar,
falar de negócios e tendo a Bíblia como base, né? Negócios, empreendedorismo e tal. E aí, só que, cara, eu venho de uma realidade onde eu fazia show 4 da manhã pra um monte de gente que tava chapada e eu tinha que fazer essa galera pular, gritar, cantar. Então, quando eu chego num ambiente onde as pessoas estão sedentas pra ouvir o que eu tenho pra dizer, meu irmão... Vou lá, por que não vou pular aqui, né? Meu irmão, o cara falou, Krau, você não treme na base, não. Eu fui palestrar outro dia, sei lá, tinha umas 1000 pessoas, um monte de empresário e tal, e a galera e não sei o quê. Ô, Krau, que você não treme, não. Eu falei, meu irmão, bota qualquer um desses caras aí pra fazer o show que eu fazia, você vai ver eles tremer. Aqui é muito fácil. Eu falei, a galera pagou pra ouvir, tá com um caderninho não pra sabe anotar. O que você vai falar. Não, e pensa, a galera pagou pra ouvir, tá sentadinha, com um cafezinho, esperando você dizer, e sedenta pra ouvir o que você tem pra dizer. Eu falei assim, meu irmão, o negócio, aqui pra mim é um sonho realizado eu ver isso aqui, cara, porque eu quero falar e a pessoa quer ouvir, pelo amor de Deus. Então, cara, Deus, ele me permitiu transitar por esse caminho. Bacana. Não, muito louco. E Deus me permitiu transitar por esse caminho e eu consigo falar coisas que até na época da música eu tinha vontade, mas não tinha espaço. Eu sempre quis falar sobre empreender, sobre negócio, sobre business, porque eu sempre tive essa visão. E isso que eu tô te falando, da forma que eu construí o meu negócio musical, eu sempre quis dizer, mas não tinha espaço para aquela galera da forma que tava. E hoje eu falo isso e eu vejo um reconhecimento diante disso. E, cara, eu tenho vivido dias incríveis e eu creio que são só sementes ainda. Os frutos ainda virão muito maiores. Então, assim, essa habilidade... Eu costumo dizer pra galera, Ângelo, que o cara que domina o palco da música, ele domina qualquer palco. Porque o palco da música é o mais difícil de todos. Porque entreter é mais difícil que educar. Entendeu? É muito mais difícil. Sim. Você coloca um palhaço, ele entretém todo mundo. Agora, educar é difícil. Fazer a pessoa entender que o que você está ensinando é valioso. Fazer a pessoa aplicar o que ela está aprendendo e ter resultado. E tem aqueles ainda que é os resistentes, né? Você vai lá falar de empreendedorismo para uma pessoa, o cara tá olhando lá e fala... Então, assim, eu costumo dizer, a palestra hoje é uma forma de você ensinar entretendo. Né? Uhum. Só que eu digo assim, entreter, na verdade, é mais difícil que educar. Porque entreter, imagina, tipo assim, ó, olha só, imagina assim, chega numa balada, 4 horas da manhã pra você fazer um show. Aí tá o cara que gosta de você, o cara que não gosta, o cara que tá namorando, o cara que foi lá pra ficar com alguma garota, o cara que tá bêbado, o cara que usa droga. Você tem que fazer todo mundo pular, todo mundo cantar, todo mundo entender. Então, entreter é difícil, né? Entreter é difícil. Agora, educar também é difícil. Só que o cara que consegue dominar esse lado, consegue saltar para esse lado. E se juntar os dois, aí eu acho que é o hack. O upgrade, que é você educar entretendo. Que é fazer a pessoa sentir prazer em aprender. Sabe? Esse é o caminho. Perfeito. Esse é o caminho. Aí nós temos a batalha, aí nós temos a fé, aí você decidiu palestrar. Qual foi esse momento que você falou, cara, agora eu vou seguir para esse caminho? Então, olha só, eu comecei pregando, né? Eu comecei pregando na minha casa. E pregando o quê? Cara, quando eu me converti, o que eu mais recebi foi convite para virar cantor gospel. Mas recebi muito, muito, muito. Não, você vai ganhar mais dinheiro do que você ganhava no rap, o gospel é muito maior. E Deus falou no meu coração, eu não te chamei para isso. E eu falei, cara, não faz sentido eu ter largado tudo isso e ir para um caminho que Deus não me chamou. Aí eu tô sendo, além de tudo, ignorante e hipócrita comigo mesmo. E aí eu falei, cara, eu quero pregar, então como que eu vou pregar? Eu comecei a falar o que eu tinha lido na Bíblia para as pessoas na minha casa. Então eu comecei a receber 10 pessoas, 20 pessoas, 30, foi crescendo, crescendo, crescendo. Obrigado, meu irmão. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, Ângelo, comecei a pregar, recebi um convite para pregar numa igreja e comecei a pregar em várias igrejas. Deus começou a abrir porta, tal. Eu indo falar sobre Jesus Cristo, a transformação que ele fez na minha vida. Só que a Bíblia ela não fala só sobre salvação. Ela aponta para a salvação, mas a Bíblia ensina sobre tudo. A Bíblia ensina sobre negócios, sobre dinheiro, sobre relacionamento. E eu falei, cara, eu quero falar sobre isso, mas na igreja eu não tenho espaço para falar disso. Porque na igreja você fala de outra coisa. Então eu falei, como é que eu vou falar, por exemplo, de negócios na igreja? Eu falei, Deus, como é que eu quero falar isso? Como é que eu vou fazer? E eu querendo falar, porque eu comecei a ver a história da Bíblia, eu falei, cara, isso aqui é muito valioso, eu tenho isso aqui na mão da pessoa certa, causa um estrago. Um empresário que entender isso vai ter mais resultado, a pessoa que sabe, eu falei, mas na igreja não tem espaço para falar isso, na igreja eu tenho que falar de outra coisa. Sim. É sobre pecado, isso, aquilo. Eu falei, Deus, onde é que eu vou falar disso? Aí eu recebi um convite. Cara, um rapaz, amigo meu, Thiago Campos, falou assim, cara, vem dar uma palavra na minha palestra aqui. Ele tava fazendo uma mentoria para empresários. Cara, 50 e poucos empresários, uma galera pesada, galera de alto poder aquisitivo, foi lá em Alphaville. E eu fui palestrar e eu fui falar sobre posicionamento e sacrifício dentro de uma empresa. E eu levei o exemplo de Jesus, quando ele transformou água em vinho. Levei todo o conceito da música e tal, todas as questões minhas de empresas, mas levei essa parte central, explicando a história de Jesus, que nós podemos aprender com aquilo dentro de uma empresa. Cara, eu saí de lá aplaudido, mano.
E aquele dia virou uma chave no meu coração, porque eu falei, cara, no rap eu não vivi isso aqui. Porque no rap eu consegui muitos resultados, mas era sempre muito... Parece que nada era fluido. Tudo era sempre nadando contra a correnteza, sabe assim? Obtendo resultado por nadar contra a correnteza. Quando eu cheguei ali e eu vi aquelas pessoas que nunca tinham me visto na vida aplaudirem o que eu fui levar, eu entendi, peraí, Deus me deu algo poderoso. Porque aquilo que me fisgou é o que vai fisgar essas pessoas. Porque eu não estava lá para falar de religião e aquelas pessoas nunca pisariam numa igreja, mas elas estavam ali ouvindo a sabedoria contida na Bíblia. E aí eu falei, cara, vou fazer isso de novo. E aí eu desenvolvi algumas teses, né? E montei as teses e comecei. E, cara... os temas das suas palestras, você varia ou não? Você especificamente em algum tema? Então, eu tenho um treinamento que se chama Método Hunt. O Método Hunt, ele consiste em os 9 fundamentos do sucesso, segundo a Bíblia. Ou seja, nesse método, que são uma mentoria de 2 dias, né? E vai acontecer agora em agosto, a próxima edição. Cara, eu ensino comunicação, liderança, relacionamento, governo, sacrifício. Cara, são vários fundamentos. Quando eu digo fundamento, lembra que a gente falou do prédio? O fundamento. O que a Bíblia diz que dá certo? O que a Bíblia diz? Eu não sou cristão, não, mas esquece religião. A gente está falando sobre sabedoria. Então, esse meu treinamento, eles são os 9 fundamentos do sucesso, segundo a Bíblia. Um deles, que é um que eu gosto de ensinar bastante, que é sobre comunicação. E aí eu trago toda a questão de psicologia mesmo também, trazendo a Bíblia como base, mas o quão é importante você saber se comunicar, técnicas de comunicação, de oratória. Porque, cara, vou te falar um negócio, o quanto você acha que os apóstolos tinham que ser bons comunicadores pra gente falar de Jesus até hoje? Tá entendendo? Então, cara, o maior comunicador tá na Bíblia. Fico imaginando, cara, agora, né, brincando e fantasiando, com zero internet. Com zero internet. Zero TV. Zero tudo. Zero. E isso se passa há mais de 2.500, 2.000 será que eles eram anos, cara. Será que eles eram bons comunicadores ou não? Se naquela época tivesse Instagram, esses Imagina. Ô, Ângelo, então, eu tenho esse método, esse treinamento para empresários. O público-alvo acaba sendo empresários e líderes. Por quê? Porque são fundamentos que só funcionam na mão de um líder. Entendeu? São pessoas que vão liderar e governar. A pessoa pode até não ser um empresário ainda, mas ela já tem algo no coração chamando para ser, para empreender, para liderar, sabe? Então são os 9 fundamentos do sucesso, segundo a Bíblia. Esse é a tese do método Hunt. Hunt significa caça. E nesse método nós caçamos a sabedoria, entendeu? Show. E aí quando eu vou palestrar fora, o que eu faço? Eu levo algumas aulas desse método. Então eu levo diversas aulas, mas o conteúdo total tá nesse método, entendeu? Perfeito. Forte? Forte. Isso aí. Vamos pra uma caixinha de perguntas? Manda aí. Vou me ajudar um pouquinho? Manda aí. Solta aí. Suas palestras têm roteiro ou tudo são freestyle, meu? Meteu freestyle. Irmão, tipo assim, cara, tudo é misturado, porque eu tenho uma tese... Quem que foi que fez a pergunta, gente? Enzo Fernandes. Obrigado, Enzo. Um abraço, Enzo. Ângelo, cara, eu tenho um roteiro, igual eu falei pra você. Por exemplo, eu vou palestrar sobre comunicação. Porque hoje eu palestro, eu vivo hoje um B2B, né? Por exemplo, quem me contrata para palestrar são empresários, eu palestro para funcionários dos empresários, para os líderes, para os gerentes, palestro para empresários em outros treinamentos. Então, eu adequo o meu conteúdo de acordo com o tema do evento e tal, né? Só que eu tenho o meu método, que é o projeto pronto, firmado, e dele eu extraio essas doses de sabedoria para levar nos lugares que eu vou quando eu vou fazer esse tipo de palestra. Perfeito. Então eu tenho uma tese, só que, cara, tudo acaba sendo a junção da tese com o freestyle. Por quê? Porque lá rola pergunta, rola isso, rola aquilo, e a gente traz sempre a sabedoria como guia para solucionar o problema daqueles empresários, entendeu? Perfeito. Então, cara, rola rima, rola um monte de coisa na palestra. É um negócio muito doido, irmão, muito doido. Alegria total. Alegria total. Solta o VT aí, gente. Vamos dar uma olhada nesse VT? E vocês trabalham em prol da família. Todo mundo quer dar uma condição boa pra família, só que quem disse pra você que dar uma condição boa é só trazer dinheiro pra casa? Quem disse pra você? Se isso fosse uma verdade, só quem era rico era feliz. E se só quem é rico é feliz, então o mundo... Quem tá entendendo diz amém. Nesse dia aí eu levei um dos fundamentos do método Hunt, que é o relacionamento. Cara, você sabia que a Bíblia ensina? A Bíblia te ensina qual mulher nós devemos encontrar e qual mulher as mulheres devem ser. A Bíblia ensina qual homem nós devemos ser e qual homem as mulheres devem encontrar. A Bíblia ensina qual sócio eu devo ter, qual líder eu devo ter, qual funcionário eu devo ter.
Então, assim, cara, eu tenho um fundamento, um módulo nesse método que é só sobre relacionamentos. E aí, nesse dia específico, eu tava palestrando sobre isso, sobre a questão do homem e mulher. Isso daí foi um evento para 400 empresários, eram 400 donos de lojas de carro. E eu tava dizendo para eles que não adianta eles vender um monte de carro, chegar em casa e ser um péssimo marido. Porque aí eles estão só juntando dinheiro, mas não estão juntando riqueza. Perfeito. Entendeu? Qual que é a diferença do conhecimento e sabedoria? Você quer saber a diferença do conhecimento e da sabedoria? Tá aqui, o cara é palestrante, o cara agora tô pegando aula. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu der uma metralhadora na mão de uma criança e botar ela num ringue contra um cara da SWAT com uma pistola, quem mata quem? Da SWAT. Ué, mas uma metralhadora não é mais potente que a pistola? Sim. Então por que o cara da SWAT mata? Porque ele tem mais conhecimento. Conhecimento? Ou porque ele sabe usar melhor a arma? Sim. Então você tá me dizendo que a criança tem o melhor armamento, mas o cara da SWAT tem o melhor manuseio. Ou seja, conhecimento é a arma, sabedoria é o manuseio da arma. Uau! Você entendeu? Cara, eu até perdi aqui, vamos lá. Como que você aplica a sabedoria de forma que não fique igual a dos outros? Cara, porque não existe isso de sabedoria sua ou dos outros. A sabedoria, ela existe, é igual um oceano. A água que tá aqui não é nossa, ela tava em algum lugar e veio parar na nossa mão. Então, assim, a sabedoria, sabe de quem ela é? De Deus. A Bíblia fala que a sabedoria vem dele. Ele que criou tudo. Então, a sabedoria não é minha nem sua, ela é de Deus, a gente acessa. E quanto mais você busca, mais você acessa. Então, por exemplo, cara, como ser um bom marido, como ser não sei o quê, nós vamos acessando isso. Como ser um bom empresário, como multiplicar meu resultado, como fazer com excelência, como a gente vai acessando. E tá com o radar aberto para você adquirir esse conhecimento. Adquirir. Pegar essas ideias que estão aí. Né? Sempre. Falando até, voltando àquela parte das ideias estão em todos os lugares, que estão passando aqui, é a mesma coisa da energia, da sabedoria. Quanto tempo existe o Sol? Há milhares de anos. Mas a energia solar só existe há 30 anos. Então a ideia não é nova. Quer dizer, ela já estava aqui. Precisou de alguém. Dá pra fazer isso. Então, cara, e é muito doido isso. É igual, por exemplo, sei lá, o avião. Cara, tipo assim, tudo que se constrói o avião já estava aí. O ferro já estava aí, o querosene, não sei o quê, não sei o quê. Um dia alguém falou, junta tudo e fez um avião. Então, assim, cara, sabe por que tudo já existe? Porque a sabedoria já está aí. Então, assim, nós só acessamos ela. A gente vai acessando. Deus já deixou tudo aí, né? Deus já deixou tudo aí, Agora, vamos ver se você tá capacitado, com o radar ligado e merecedor para você ter... Porque eu vou te contar uma coisa, que isso aqui eu ensino na mentoria, e a galera fica, tipo, toda vez que eu falo, a galera fala assim, sabe qual é a diferença da salvação e da sabedoria? Que a Bíblia, são os dois pilares da Bíblia são salvação e sabedoria. A Bíblia tem 31.102 versículos, 1.189 capítulos. Para eu ser salvo, eu só preciso ler um. Aquele que diz assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para eu ser salvo, se eu ler isso aqui e entendi, eu sou salvo. Eu tenho que crer que Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados e pelos seus. Pronto. O ladrão que estava lá na cruz, ele não leu a Bíblia inteira e foi salvo. Então, por exemplo, para que serve os outros 31.101 versículos? Sabedoria. Então, a salvação era o que eu falei naquele vídeo que a gente passou aqui. A Bíblia, ela se divide em 2 S's. Isso é uma tese minha, 2 S's. Salvação e sabedoria. A salvação é a vida que virá após aqui, com Cristo, lá nas ruas de ouro e tal. A sabedoria é para ter uma vida boa aqui. Só que a diferença da salvação para a sabedoria é que a salvação é para todo mundo. Todo mundo que crê, o rico, o pobre, o alto, o baixo, todo mundo que crê que Jesus Cristo morreu numa cruz será salvo. Essa é a promessa de Jesus. Mas a sabedoria não é para todo mundo. Cara, falando em sabedoria, então, esses dias eu tava numa discussão com os amigos e a gente falando de livre-arbítrio e destino. Aonde termina o destino e começa o livre-arbítrio e aonde termina o livre-arbítrio e é o destino? Vou emendar aqui. Essa daqui. Não, eu vou emendar. Tipo assim, ó, que eu tava falando, a salvação é pra todo mundo. Eu creio em Jesus e tal, eu sou salvo. A sabedoria, ela não é pra todo mundo, Ângelo. Porque a sabedoria, ela tem um alto preço pra ser adquirida. A sabedoria é só pra quem procura. Deixa eu te falar. Você acha que tem mais pessoas no mundo com relacionamento saudável ou com relacionamento bagunçado? Bagunçado. Mas se eu fizer uma pergunta de bate-pronto, o que precisa para um relacionamento ser saudável? As pessoas no meio que sabem?
não sabem o que buscar. Se eu falar pra você, pô, tem mais pessoas que estudam ou mais pessoas que não querem estudar? Tem mais pessoas que vão pra academia ou que não vão? Ou seja, cara, tudo que é valioso tem um alto preço para ser adquirido. Doloroso, né? A única coisa que é valiosa e nos foi entregue de graça é a salvação. Que quem pagou o preço foi Jesus. Foi de graça para nós, mas não foi de graça para ele. Então, assim, a sabedoria não é para todo mundo. É só para quem busca. É só para quem entende quanto ela vale. É só para quem busca. Ponto. Por isso que é sempre a minoria que vai prosperar, que vai avançar, porque é só quem busca. Não tem ideia, é só quem busca. E é igual a lei da semeadura, né? Só vai colher quem planta, não tem ideia. É só quem planta, colhe, acabou. É só quem planta. Você nunca vai ver um cara colher que não plantou, não existe isso. Não tem. Você falou sobre destino e tal. Cara, isso é uma discussão tão complexa. E eu falo pra galera, eu falo assim, cara, o que eu creio? Eu creio que as duas coisas existem, irmão. Eu creio que tem o livre-arbítrio e tem o destino. Por quê? Porque eu parto de um princípio que Deus pode tudo. E se ele pode tudo, é ele que decide. Ele é o autor da vida, o autor do tempo, o autor de tudo. Então eu creio que existem pessoas que têm livre-arbítrio. E tem pessoas que não têm livre-arbítrio. Eu creio que tem pessoas que Deus vai lá e fala assim, ó... Cada pessoa que o exemplo faz essa pergunta, a gente sempre fica depois na mesma bugada. Fala assim, porra, mano, não conseguimos ainda. Vamos chegar. Mas sabe por quê? Olha só, olha só, eu vou te dar 2 exemplos bíblicos do que eu acredito. Eu acredito que tem pessoa que vive como quer, que toma suas próprias escolhas. Mas tem pessoas que Deus escolheu para fazer algo. Só que quando Deus escolhe uma pessoa e ela não tem esse livre-arbítrio, na minha concepção, não é que isso é um glamour. Tipo, olha, Deus escolheu ele. Não, isso é um trabalho, é uma responsabilidade. A Bíblia fala que Jonas, já ouviu a história de Jonas? Que o peixe engoliu ele, ficou 3 dias no peixe. Então, a Bíblia fala que Deus mandou Jonas ir pregar. Aí Jonas falou, não vou. Aí ele pulou, foi num barco, aí começou a ter tempestade. Aí jogou ele no mar, o peixe engoliu. No final das contas, ele foi pro lugar. Então, que livre-arbítrio é esse? Então, ele não teve escolha. Só que todos os outros, ninguém falou nada. Todos os outros estavam de boa. A Bíblia fala que Paulo estava andando de boa, e Jesus apareceu para ele, Paulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele foi e virou cristão. Ou seja, vários ateus que eu conheço, se vê Jesus Cristo com uma espada de fogo, vai virar crente também. Então isso não é livre-arbítrio. É que nem aquela história, né? Meu destino não é roubar. E se eu não roubar, eu vou ter um destino maravilhoso. Mas se eu roubar, eu vou ter outro destino. Então eu acho que o destino você pode também... É porque igual eu falei, dentro do que eu creio, se eu creio que Deus pode tudo, ele pode tudo. E é inquestionável. Deus é inquestionável. Então assim, eu creio que existem pessoas que ele escolhe mas quando Deus escolhe alguém, eu creio que ele escolhe por um propósito que sempre termina em servir o outro. Sempre. Vamos supor, Deus escolheu Paulo. E Paulo virou um grande pregador da palavra, falou de Deus para todo mundo e tal. E hoje nós conhecemos aquilo que ele falou sobre Cristo também. Então ele escolheu por um propósito. Deus não escolhe ninguém porque gosta mais ou gosta menos. Ele escolhe um por propósito e por trabalho, para fazer algo em prol do reino. Então eu acredito que existem as pessoas que têm o livre-arbítrio e as pessoas que não têm. É isso que eu creio. Show. Tem pessoas que não têm, irmão. Vamos falar agora um pouquinho sobre a sua participação na Fazenda. Participei do Paiol. Participou, cara? Fiquei na eliminatória lá. Como foi essa experiência pra você, cara? Isso daí é uma das coisas que eu vacilei, eu acho. Fiquei um monte de dia lá, fiz a barba sozinho aqui, me lasquei, ficou tudo feio, me cortei com a gilete. Cara, eu fui lá, igual, fazia parte da minha estratégia de musical, de chegar lá e mostrar minha música a nível nacional, né, pra galera. Só que não rolou, Deus não permitiu. E aí foi assim. Foi uma surpresa sair tão cedo, cara? Cara, na verdade, foi porque tudo na minha vida, igual eu falei pra você, cara, eu fiz um plano e eu fiz um projeto. Eu fui convidado pra participar da Fazenda e era tipo era tipo uma casa de vidro, né? Que ficavam 4... Paiol, né? Isso. Iam ficar 4 e na nossa concepção iam entrar 2. Ia entrar um homem e uma mulher, porque eram 2 homens e 2 mulheres. Todo mundo pensou isso. Então eu aceitei pensando isso. Qual que era a minha ideia? Eu tinha 3 concorrentes lá, 2 meninas e um menino. Eu falei, eu não preciso ficar em primeiro, eu posso ficar em segundo. Porque tinha uma menina entre nós lá, Stephanie Matos, que ela era muito famosa. Eu falei, não tem como ganhar dela aqui. Porque eu tinha 2 milhões de seguidores, ela tinha 9. Eu falei, é muito desproporcional, não tem como. Nesse primeiro momento que a galera ainda não conhece a gente, é uma semana só aqui, né? Então a minha estratégia foi, eu vou ficar em segundo. E eu fiquei. Só que aí eu descobri que só um passava. Então, e foi ela? E foi ela. Pô, você acertou. Eu acertei. Meu plano deu certo. Só que eu não contava, porque a produção falou pra gente que só ia entrar um. Mas todo mundo achou que era blefe, que isso era pra não rolar parceria e não sei o quê. Então, assim, cara, o meu plano funcionou, mas não tava de acordo com o que era o jogo. Então, assim,
Foi. Mas seu Deus é BTzinho, vamos dar uma olhada? Solta aí. Que agora eu vou mandando meu verso no improvisado. Eu tô fazendo ao contrário, escuta moleque. Eu tô rimando tanto que eles estão enjoando de rap. Krauk, Ma, Alisson e Té. Cê tá ligado que eu sigo e não vai ter migué. Eu vou seguindo nessa fita, todo mundo entendeu. Um beijo Brasil e um beijo Galisteu. Essa foi legal, né? Cara, tem assim, muita gente fala que na edição os caras não colocam tudo. Só colocou o que eles quiseram. Você acha que teve algo que você fez que não mostraram? Um monte de coisa. Teve um monte de papo lá, um monte de conversa e tal. Realmente a galera não mostrou porque a edição favorece o entretenimento, né? Então, assim, cara... Eu entrei com um propósito lá que eu falei, cara, se eu ficar em segundo, eu entro e lá dentro eu vou fazer o Brasil inteiro conhecer a minha música. Mas aí Deus não quis, Deus não deixou. Não era, né? Não era. E hoje eu entendo. Cara, já pensou? Eu acho que talvez não era mesmo, sabe? E você hoje, da maneira com que você é, empresário, pregador, palestrante, hoje você aceitaria participar de um reality show? Cara, com certeza não. Por quê? Por quê? Porque, cara, no jogo de narrativas, quando a gente se coloca na mão de algo que não está no nosso controle, a gente está sujeito à boa vontade alheia, né? Então, por exemplo, cara, eu carrego a bandeira da sabedoria, de falar de Cristo, e como eu vivi lá e eu sei que a edição favorece quem quer, cara, é um jogo de corte pra eu sair de lá mal interpretado e, sabe... Da sua vida toda... Porque, querendo ou não, porque somos seres humanos, né? Não, e você vai se colocar na mão de pessoas que não têm o mesmo princípio ou propósito que você, e eu digo até mais também. E independente disso, cara, eu acho que não é um ambiente mais... Porque, cara, a Bíblia diz, né, que água doce e salgada não sai da mesma fonte. Então, cara, Fazenda, Big Brother e tal, não é um ambiente mais que condiz com aquilo que eu quero pra minha vida, né? Desde narrativas, pensamentos, rolê, aquele negócio todo, tal, intriga. Então, assim, cara... Eu costumo dizer que se você não quer beber, você é um cara alcoólatra e você não quer mais beber, não vai no bar. A primeira coisa é evitar o ambiente que te possa... Os ambientes moldam muito. Né? A pessoa que diz, não, o ambiente não me molda, ela já foi moldada, já tá repetindo isso que eu vi de alguém. Já não existe isso. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, sabe? Então, Por que é muito mais fácil uma laranja podre contaminar todas as laranjas e não uma boa salvar todas as laranjas? Cara, é porque se a gente for... o mal, ele seduz, o mal tem... É porque, as suas tentações, né? Não, é porque, cara, eu costumo dizer pra galera, eu tô mandando as analogias aqui que eu adoro digo analogia. pra galera. Se tem uma coisa que eu faço na minha vida é colocar analogia. Eu falo pra você, então, imagina que o mal é um cartão de crédito, um Amex, sem limite. Aí o mal te dá um cartão, compra o que você quiser. E já o bem é o seguinte, cara, pra você comprar uma casa própria, começa pagando, depois que você terminar de pagar, você mora. Então é muito mais dolorido, é muito mais trabalhoso. Só que qual que é a diferença? Compra tudo no cartão, aí vem a conta. Se você comprar uma casa nesse modo que eu tô te falando, dá mais trabalho, mas depois é sua. Então, o mal, ele é muito mais atrativo, porque eu costumo dizer que o sujeito lá de baixo, ele é muito bom de marketing. Ele sabe vender o mal muito bem. Então, é por isso que a laranja, ela corrompe as pessoas, porque ela é muito mais sedutora, entendeu? Tipo assim, o mal, ele é sedutor, desde sempre. Já o bem não, porque o bem é custoso, é difícil fazer o bem, não é fácil fazer o bem. É difícil fazer o bem. É difícil você caminhar no meio de um jogo tão sujo e não se sujar, é muito difícil. É difícil você dizer não, porque eu costumo dizer pra galera que o diabo, ele não vem com chifre, ele vem com contrato, ele vem com decote, ele vem com falas, com mensagens, você entende? Então, cara, o mal, ele é sedutor, e só a sabedoria pode nos livrar dessa sedução, isso é bíblico. Vi agora que você vai ter uma grande, se não a maior... realização da sua vida, que vai ser pai. Ser pai é meu sonho, cara. Eu cresci primeiramente, sem pai. Parabéns por isso. Glória a Deus, amém. Eu brinco sempre com alguns amigos quando vão ser pai, falo, pô, agora você vai descobrir o real sentido da palavra amor, hein, cara? Eu quero, todo mundo me diz isso, e eu tô ansioso, irmão, pra sentir isso, pra viver isso. Ângelo, eu cresci sem pai, cara. Depois, se a produção tiver aí, depois eu vou pedir pra eles te mostrarem depois. Eu fiz uma música que estourou muito, que se chama Lembra de Mim, Pai? E eu conto a história do meu abandono paterno e tal. Então, cara, isso foi algo tão presente na minha vida. E na letra da música eu digo assim...
Se tiver aí, pega aí, hein, gente. Ó, depois, na letra da música, eu digo assim, Ângelo, uma carta pro meu pai. Eu falo assim, ó, você não teve pai, por isso não foi pai. Mas quando for minha vez, isso não vai acontecer. Então, cara, a minha fanbase, a galera que me acompanhou, tá todo mundo esperando esse momento. Fala, cara, agora é a hora do que o Krauke vai ser pai. Show de bola. Então, irmão, eu tô ansiosíssimo. Eu fico todo dia lá, eu chego na minha esposa, passo a mão na barriga e fico falando, oi, filho. Eu até brinquei, falei assim, ó, você já tá melhor do que eu e do que a sua mãe, porque você já tá tendo um pai em casa. Já tá eu não tive pai, minha esposa também não. Então, você já tá tendo um pai. E eu sempre falo, eu sempre profetizo, né? Eu creio no poder das palavras. Então, eu digo sempre, filho, você é abençoado, você é sábio, você é um menino bom, saudável. Todo dia eu fico lá na barriguinha dela falando um monte de coisa. Você acredita? Temos um VT aí, vamos ver? Tem um VT? Solta aí o VT, gente. Que legal, cara. Cadê? Ô, na moral, Aí, eu tô ó. muito feliz, Agnes. Eu sou muito burro, Agnes. Eu É imagino. meu sonho ser pai, Agnes. Olha Eu isso fico aqui. tão feliz por você. Sério, deixa eu Parabéns. dar um abraço aqui. Então. Oh, meu Deus do céu. Ai, Parabéns. Jesus amado. Olha aí, você foi... Filho, Qual foi a cena? cara, que loucura, né? Fala assim, irmão, Maravilhoso, né? eu já gastei dinheiro em cassino, já comprei carro cara à vista, já fiz um monte de coisa, mas eu não me lembro de ter tão ficado feliz quanto comprar essas roupinhas. Paguei R$200 lá na roupinha Qual foi a lá. reação de descobrir que ia ser pai? Cara, foi louco, foi louco. Qual Foi que foi? A louco. mulher fez uma surpresa? O que foi? Cara, não, a minha esposa, ela é ruim de surpresa, velho. Porque o que acontece? A minha esposa, ela engravidou na lua de mel. Então, olha só, voltamos à lua de mel, aí passou uns dias, amor, atrasou, não sei o que, começou a ficar estranho, assim. Aí, cara, fez o teste lá, me ligou, amor, tô grávida. Aí eu falei, pô, mas não tem nem uma cerimônia, não, assim, não, tô grávida. Caiu a ficha já, cara? Acho que não, sabia? Acho que é só quando segurar, né? Só quando vê. Eu acho que na hora que eu ver, assim, que tiver na minha mão, que a ficha cai de Solta aí, verdade. vamos ouvir. E mesmo com tudo isso, ela pediu pra eu não te odiar. Mas como eu não vou odiar, me diz como eu não vou odiar. Só precisei de você tantas vezes, todas as vezes cê não tava lá. Ei, cê nunca parou pra pensar, será que cê nunca parou pra pensar? Que o problema nunca foi pensão, foi o abraço que cê nunca veio me dar. Cê nunca parou pra pensar, mas eu aprendi a me virar. Mas eu aprendi a me virar, a parte de mim. Valeu. Forte, hein? Forte, hein? Essa música é forte, ela estourou na minha base, ela tem, acho que juntando YouTube e Spotify, uns 20 milhões, assim. Uau. É, cara, recebi muita mensagem das pessoas dizendo que perdoaram o pai por causa dessa música. Você acredita? Louco, né? E você perdoa? Eu perdoei. Inclusive, essa música, eu perdoo... você vai ter que ouvir. Aí você vai ter que ouvir, senão eu vou... Depois você ouve a música aí. Vai ter que ouvir a música. Vai ter música nova pro Augusto quando chegar? Cara, sabia que eu tava falando esses dias? Que eu falei assim, eu tenho uma música, Lembra de Mim, Pai. Aí eu falei, já pensou se eu fizesse uma agora, Lembra de Mim, Filho? Contando a história de como é ser pai. Eu tô pensando aí, Deus tá preparando. Eu não tenho um projeto de fazer música como profissão, de novo, mas eu tenho um projeto de fazer umas músicas aí pra ser a trilha sonora da nova fase da minha vida, né? Eu tenho projetos. Eu tenho projetos. Vou fazer. Você torce pra que time? Sou São Paulino. São Paulino? Aham. E se o Augusto não... fica quieto aí vocês, ó. Tem os São Paulinos aí que... Nossa senhora, olha lá. Eu sou São Paulino. A Esther e Você é o o quê? Leandro. Você é o quê? Sou corintiano, pai. Meu Ó, Deus do tô- céu. E sou um corintiano com todos os dentes da Com boca. todos hein? os dentes, olha só. Meu Deus do céu. E se o Augusto não for São Paulino, cara? Isso é perguntas agora de irmão, parceiro, vou te cara. falar Sabe um qual que é negócio. aquele negócio? Meu irmão, a Bíblia diz assim, ó, ensina o seu filho o caminho que deve andar e ele não se desviará. É só ensinar direitinho, fala, filho, sai desse filho, vem pra cá. Sensacional, cara. Eu fico imaginando, pô, eu chego e falo assim pro meu filho, né? Graças a Deus, todos os meus filhos, tirando a Maluzinha, que ainda não tem, né, alguma coisa aparente, são todos corintianos. Todos corintianos, por livre e espontânea pressão. Não, vontade. Tá. A minha filha Maria Clara, cara, o meu filho já vai no estádio, assiste jogo. Legal. A Maria, outro dia tava viajando, tava nos Estados Unidos, o Corinthians tava disputando uma semifinal aqui no Brasil, ganhou, passou. Cara, ela me ligou de vídeo e ela gritava, batia no peito, aqui é Corinthians, é Corinthians. Eu falei, nossa, obrigado, Deus. Que da hora. Imagina ter um filho palmeirense, cara. Caraca, ia ser osso, hein? Não, pelo Ia amor ser de Deus, difícil, fazer hein? o quê, né? Mas Deus mandou amar, né? Se fosse palmeirense, ia Ou fazer o quê? talvez ia ser da hora também a rivalidade, né? E a brincadeira. Ia ter alguém pra zoar também. Lá em casa, eu que aplico bullying, né?
É. Eu sou o cara da aplicação de work. Todos moram com você? Todos, né? Não, eu tenho 2 do primeiro casamento, né? Que eu fui pai com 16 anos. Meu Deus. Aí eu tive a Stephanie e o Fernando. O Fernando mora comigo. Ele mora comigo, junto com a Maria e com a Malu. Legal. A Stephanie já tem 24, já tá seguindo a vida. já seguiu a vida. Mas todos moram comigo. Mas lá em casa é um bullying, assim, a gente se alopra. Eu tiro a camiseta e falo, e aí, filhão, olha como o pai tá ali, gordo do mesmo jeito. Não tem essa de... hora, não, vamos melhorar. Não, tem pai, pelo amor de Deus. Aí quando eu tô emagrecendo mesmo, ele também, né, pai? Com esses remedinhos aí, aplicando um monte de coisa. Como que é o fake Nery? Aí é alopração. Aí a minha filha, a Maria, fala que ela é japonesa. Fala, filha, ó, você é japonesa. A minha de 6 anos, eu falo que ela tem uma cabecinha um pouquinho maior. Eu falo, ó, filha, você lá do Ceará, filha. Cara, aí, irmão, a gente faz muita brincadeira, cara, em casa aí. Cara, eu tô ansioso pra viver esse momento, cara, pra ser pai, assim, todos os dias eu fico, toda vez que eu converso com alguém que já é pai, a galera me fala isso aí que você tá me falando, cara, vai mudar a sua cabeça, vai mudar. Tô ansioso, meu irmão, ansiosíssimo pra viver isso. E como que você imagina o Krauk daqui 10 anos, cara? Como eu imagino? Eu vou dizer, não é nem como eu imagino, como eu já vejo já. Eu já sei como vai ser. Daqui a 10 anos, eu serei um grande palestrante, um grande pregador da palavra de Deus, um grande mentor. E eu digo em escala, de número, sabe? E eu creio que Deus, ele me tirou de onde ele me tirou para me colocar em lugares mais altos ainda. A Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu tenho certeza que Deus não me tirou do rap. Eu já alcancei milhões de pessoas. Eu tenho, só no meu YouTube, tenho 200 milhões de acessos. Então, assim, eu já alcancei milhões. Então, se eu alcancei milhões sem propósito, com propósito, eu vou alcançar muito mais. E eu digo sobre pessoas, sobre corações. Então, eu vejo o Krauk daqui a 10 anos sendo um grande líder dessa geração. É assim que eu me vejo. Eu sinto que é para isso que Deus me chamou. Para levar o amor de Cristo para pessoas que a igreja não conseguiu levar. Que a religião não conseguiu levar, sabe? De uma forma leve, simples e genuína. Show. A gente tá chegando aqui ao final, mas eu tenho 5 perguntinhas de bate-pronto. Pode mandar. Pensou, falou. Tá. Fechou? Vai. O que é o sucesso pra você? Felicidade. O que é o dinheiro pra você? Recurso. O que é o evangelho pra você? Vida. E se você vencer na vida, quem mais vence com você? Todos que estiverem à minha volta. Uau. Show de bola. Terminamos? Terminamos. Glória a Deus. Cara, a gente tá chegando ao final. Eu quero muito, muito, muito te agradecer. Foi pra mim um grande bate-papo, um grande ensinamento. Amém. Uma troca aqui de energia boa. Amém. E assim, está convidado a vir outras vezes. Vamos marcar, eu mais quero, com certeza, vezes. com certeza. E tenho certeza que a gente vai, de repente, aqui falar sobre palestras e algumas coisas mais aqui, que durante a nossa conversa aqui, a minha cabeça abriu gritante aí. aqui fica... Glória a Deus. Então, Amém, assim, meu irmão. cara, quem quer te achar, ser seu amigo, ser seu seguidor, te contratar, aonde te acha? Cara, lá no meu Instagram tem todas as informações necessárias. Vai lá no @Krauk, K-R-A-W-K. Que a gente vai colocar Essa fera aqui. aí, Queria que, para as pessoas que estão te assistindo, pós você mandar um beijo para as pessoas, que você mandasse uma mensagem para elas. Cara, eu quero mandar um beijo Aqui, aqui. Mandar um beijo aqui. Primeiro eu quero agradecer o espaço, meu amigo Ângelo. Sabe que Ângelo é anjo em espanhol, né? Então, olha só, como nada por acaso. Cara que me recebeu aqui com grande carinho, grande entusiasmo. Quero mandar um abraço pra galera da equipe que tá lá na técnica lá também, que tá entusiasmada, adquirindo sabedoria. Quero mandar um abraço pra todos os seus funcionários, a galera que tá trabalhando, porque, irmão, isso aqui tá sendo possível porque eles estão se empenhando ali também. E quero mandar um beijo pra minha família, pra minha mãe, pra minha sogra. Sabia? Cara, eu sou defensor de sogra. Quem fala mal de sogra perto de mim, eu defendo a minha sogra incrível. Quero mandar um beijo pra minha sogra, pra minha mãe, e pra minha esposa, presente que Deus me deu, e pro meu bebê que tá pra chegar. E quando ele puder entender já, eu vou mostrar esse vídeo pra ele e dizer que ele ainda nem nasceu e já tá mudando a minha vida. Show. E se eu puder deixar uma palavra aqui, eu quero deixar 2 em sequência. Primeiro, um dia tudo isso aqui vai acabar. O cara mais rico do mundo vai passar, a fama passa, o dinheiro passa, tudo passa. E quando tudo isso acabar, pra onde nós iremos? Essa é a grande dúvida da humanidade. E eu costumo dizer pra galera, eu fiz uma aposta. Eu não tenho todas as respostas. Eu tenho fé em uma delas. De que quando tudo isso acabar, eu estarei com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que deu a vida por mim.
Em um lugar onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza, traições, fome, maldade. E para estar nesse lugar eu preciso crer que ele morreu naquela cruz por mim. E às vezes você tá na sua casa tendo algum momento difícil, ansiedade, um monte de coisa, confusão, insegurança, um monte de coisa, pensamentos e tal, e Jesus está tentando falar com você de alguma forma. E se você ficou até o final aqui é porque ele já está falando com você. Então eu, como mensageiro das boas notícias, antes de falar de sabedoria, de business, de empresa, de grana, eu tenho que falar para você uma coisa: só Jesus salva. Entregue sua vida para ele e ele mudará a sua vida assim como ele mudou a minha. Assim como ele mudou a de tantas pessoas, ele vai mudar a sua também. Essa é a mensagem mais importante. A outra é: busque sabedoria, porque só a sabedoria vai te levar para o próximo nível, seja ele qual for. Amém. E é Amém. isso. Glória a Deus. Muito obrigado, cara. Amém. Tá como Deus é bom. Uau! E aí, curtiu esse episódio de hoje? Não quer perder nenhum conteúdo? Então já se inscreve no nosso canal e ative todas as notificações e siga a gente lá nas redes sociais. No YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast. No Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial, _. O meu pessoal, Ângelo V Oficial. Quer acompanhar os nossos episódios, mas tá sem tempo? Segue a gente lá no Spotify e também no Deezer. Ó, vou terminar uma frasezinha com vocês aqui. Confia no processo, honra a tua fé e segue firme. Krauk. Caramba. Amém. Técnica maravilhosa. É o VAR, é o VAR. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau, até a próxima. Glória a Deus. Amém.